Muito bem, nação rubro-negra, tá no ar mais um Pode Fla, o podcast da nação. Já chega, claro, de voadora no like, se inscrevendo no Coluna do Fla. E agora, o Pode Fla com o grande documentarista rubro-negro, né? Uma estrela do cinema rubro-negro, né? O britânico, né? Por origem. Passou 2 aninhos ali, chique, né? Em Londres, depois já veio pro Brasil. Ele é nosso, o sotaque carioca que você vai notar na primeira palavra, na primeira sílaba. O grande Pedro Asberg, bem-vindaço ao Coluna do Fla. Vai contar sua história, sua ligação com o Flamengo. E o Poeta Túlio tá nessa comigo de novo. Pô, uma honra estar recebendo aqui o Pedro, que, pô, eu sou fã, né? Antes de conhecer o Pedro, já consumia já o que ele vinha produzindo aí. Qual é seu documentário preferido do Pedro Asberg? Putz, cara, eu tenho um carinho especial pelo Onde Estiver Estarei, porque eu vi de perto, né? Mas, pô, tem o Geraldinos, o Democracia também, Democracia do em preto e também branco, é muito maneiro. Eu tenho do Bezerra lá, né? Que não é do Bezerra em si, mas, pô, é sensacional também. Então, assim, sou fã de muita coisa. A galera vai ter que pegar o bloco de notas, abrir a lista, né, dos filmes que você tem que ver. Você vai adicionar alguns aqui, porque o papo de hoje tá bom demais. Então, depois da vinheta, pode falar com o Pedro Asberg. Bem-vindo, cara. Valeu. Tô amarradão de estar aqui também. Brigadão. Vamos lá, qual é a sua história com o Flamengo? Como tudo começou? Em que momento você virou e pensou, esse rubro-negro aqui me pegou? Puta, ó, a primeira lembrança que eu tenho do Maracanã, assim, deve ter sido ali por volta de 81, 82, meu pai me levando para um jogo muito cheio. Eu não sei qual era o jogo, mas eu lembro, assim, daquela... época é bem mais ou menos, né? Foi, 81, 82. Eu dei sorte de ter pego uma raspada ali daquele timaço ali. Você lembra do Zico? Tem lembrança? Sim. Eu nasci em 75, né? Então eu pude acompanhar, assim, por exemplo, 83 já é o primeiro título... Não, 82 eu lembro do gol do Nunes assistindo pela televisão contra o Grêmio. 83 foi um jogo que eu queria ir ao Maracanã e não pude ir, contra o Santos. Recorde, né? Pois é, e a partir dali, assim, já comecei a frequentar direto e vi no estádio, assim, vi 86 Carioca, 87 nosso Tetra, e a partir dali... Mas a primeira lembrança, assim, de falar assim, caraca, eu sou Flamengo, isso é muito forte, acho que foi ali, 81, 82. Quem é Pedro Asberg, né? A gente tava falando aqui né, que você... né, nasceu na Inglaterra, veio pro Brasil, estudou cinema, mas como é que você, vamos dizer assim, se apresenta, até profissionalmente falando mesmo, assim, você é um cara que, olhando assim, eu me aprofundar um pouquinho mais, anda em todos os meios, né, relacionados ao audiovisual, e é impressionante, mas queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Pedro Asberg profissionalmente, como pessoa também, aí pode incluir o rubro-negro, que gosta de chopinho, o carioca também. Ah, sim, certamente. Cara, o que eu posso dizer? Eu sou um cara que, assim, fui tomando as minhas escolhas meio por acaso, assim. Então, eu sabia ali na escola, assim, eu sabia o que eu não queria estudar. Eu sabia que quando terminasse o colégio, eu nunca mais queria fazer uma prova de matemática na vida. Então, pô, qual é a profissão que me garante que eu nunca mais vou ter que estudar química, física e tal? Comecei a cozinhar muito porque eu odiava lavar louça. Então eu entendi que, pô, quem cozinha não precisa lavar louça e assim por diante. Então foi assim que eu procurando se safar, né? Exatamente. Então fui nesse caminho, acabei fazendo faculdade de cinema e entendendo durante a faculdade que o documentário era a coisa que eu mais gostava de fazer, por uma série de razões, mas inclusive porque eu tinha a chance de fazer sozinho, assim, ou com uma estrutura menor e tal, não precisava de uma puta equipe que ia demandar sabe, seja pela grana, seja pelo tempo. Então, os meus primeiros filmes, por exemplo, eu fui fazendo sozinho mesmo. O Unido Vencerás, que é um filme sobre a torcida do América, é exatamente isso. Peguei uma câmera, acompanhei um dia de jogo do América, depois voltei e eu mesmo editei. Tinha lá um filme, assim, eu falei, caramba, isso aqui é um caminho. Hoje, de alguma forma, infelizmente, eu trabalho com estruturas e equipes muito maiores, então voltei a ficar um pouco mais engessado, mas claro, tem muitas vantagens nisso também. Sim.
E é isso, aí Mas é muito louco, teu primeiro projeto foi sobre a torcida do América do Rio. Não foi exatamente o primeiro, assim, esse foi um dos primeiros, né? Eu fiz alguns na faculdade, depois eu e o Felipe Nepomuceno tivemos uma produtora chamada Raça Filmes por um tempo, e a gente começou a fazer uns curtas e tal, por conta própria, e o Unido Vencerás foi um deles. E foi bem essa onda, assim, de falar, porra, como é torcer para um time que não é campeão nunca, que não ganha, que começa o campeonato sabendo que vai com a inexistência, com o fim. Isso, e que mesmo assim tem uma galera muito fiel e que vai lá e, porra, não quer saber. Eu tinha essa curiosidade, né? Você me bota essa pilha nos meus amigos que não torcem pro Flamengo, mas, né, porque eu falo assim, porra, uma vez que você é Flamengo, você quer saber como é a vida, né, ali... Outra lente, né? Exatamente. Como pode não ganhar? E aí e aí foi muito divertido fazer esse trabalho, e a partir dali também eu entendi que eu poderia unir o interesse que eu tinha pela profissão, por contar histórias reais, né, que é o documentário, com uma outra paixão minha, que é o futebol. Eu falei, cara, isso aí tem um caminho, e felizmente tô conseguindo pagar as contas até hoje... Falando muitas vezes sobre Flamengo, sobre futebol e sobre Flamengo também, né? Foi o primeiro que você fez, esse Unido Vencerás, o primeiro trabalho, assim, né, no caso de documentário relacionado a futebol? Foi. A primeira experiência e tal? Foi. Aí depois eu fiz o Dogão Calabresa, que é um filme que eu rodei do lado de fora do Morumbi, naquela final Corinthians e Santos de 2003, se eu não me engano, das pedaladas do Robinho. 2002 ou 2004? 2002, não foi? Foi 2002. 2002. Então, 2002, obrigado. 2003 foi a tríplice coroa do Cruzeiro, foi 2003 não foi 2002. Pois é, então, e aí ali, cara, eu falei, porra... Maneiro, dá pra contar a história. Acho que tinha um período ali que ainda a gente olhava pro futebol e no Brasil e entendia assim, que tinha uma carência absurda de não só de filmes de futebol, mas principalmente de olhar para o futebol como uma parte da nossa cultura popular, sabe? E não como uma coisa menor. Sabe, eu acho que por um tempo o cinema olhou para o futebol como uma coisa que não era tão relevante. E o futebol é parte total da nossa sociedade. A coisa mais importante das coisas menos importantes, né? Dizem. Né? Então, assim, isso foi legal. Eu pude participar de alguma forma desse processo, assim, e hoje a gente tem um volume muito mais considerável, assim, de trabalhos que falam sobre o futebol das mais variadas maneiras, né? O que você curte assistir que tem sido lançado por aí sobre o futebol? Caramba, o que eu posso dar de exemplo recente que eu vi? Não só no Brasil, tem diversas séries também sobre clubes, jornadas. Pois então, esses aí eu tenho maior preguiça. Eu vi o do Sunderland. Do Maradona, tu viu? Qual? O do Maradona está na... Eu vi um do Maradona fodão que era dele chegando no Napoli. Isso, e a trajetória dele nesse recorte, assim, que aí ainda tem 86 no México, e aí gruda nele, tem um material absurdo. Achei absurdo. Que é do mesmo diretor que fez o Senna, fez o Amy e tal. Um cara muito foda. Mas engraçado, né? Tem muita coisa, certamente não tá vindo nenhuma recente mas agora. Tem uma carência mesmo. Um espaço, né, criativo aí pra galera aproveitar. Não, e o interessante até nos trabalhos assim do Pedro é que essa que você falou, né, olhar o futebol de diversas maneiras. E eu não lembro assim de um trabalho, talvez, lógico, aí a gente vai falar aqui, né, do Bugica, do Deus da Raça, que talvez tenha um olhar pra dentro do campo, mas é sempre buscando, tipo, alguma coisa que vem de fora, né? Tipo, por exemplo, do Rondinelli você mostra ali o ícone, né? Aquela coisa por que Deus da Raça, né? De onde vem essa questão e essa maneira de olhar o futebol, como você falou, parte da cultura, né? Você pega o América, né? O América é o segundo time de todo mundo, a gente fala assim, né? O segundo time de todo mundo, um olhar que eu acho que talvez hoje em dia isso tá muito mais
não vou dizer talvez consumido, acho que é mais produzido das pessoas trazerem o futebol, não só pelo olhar dentro de campo, porque assim, é muito fácil você, por exemplo, contar a história do Flamengo na Libertadores de 2019 com a campanha dos gols. Sim. E tal, pô, super bacana. E não contar a história, pegar um recorte de um torcedor, de um cara que, sei lá, vendeu o carro pra poder estar lá em Lima, eu acho muito mais legal. Eu também tenho maior preguiça de... Pô, eu vi um documentário do River Plate, que eu achei do caceta. Eu gosto muito dessa... Mas ali também mostra muito aquela coisa do povo. Mas eu tenho uma preguiça pra olhar, tipo, aquela coisa de campo e bola, sabe? Porque a gente já meio que vive isso o tempo inteiro, né? E eu queria que você falasse assim, que se você tem essa coisa nas suas obras, porque assim, tudo que você faz, você tem também direção do podcast Encruzilhada, que mostra a coisa da cultura popular do Rio, da macumba, da encruzilhada mesmo, essa coisa de que é a cultura do carioca também, do brasileiro. Se você tem, quando você vai fazer algum tipo de trabalho, você já vê com esse objetivo, tipo, eu vou falar de determinado assunto, mas eu quero trazer um olhar que seja talvez de fora, ou tentar olhar de um jeito diferente. Eu acho que é isso, assim, não é necessariamente, sabe, uma coisa tão pré-estabelecida, mas eu acho que esse é o caminho para fugir do óbvio, né? Assim, você pode olhar para uma coisa por esse ponto de vista e também por esse ponto de vista. E às vezes esse aqui vai te trazer coisas diferentes, coisas novas, coisas que ainda não foram tão debatidas. E um ponto que sempre me interessou foi contextualizar o futebol dentro do tempo e da história, né? Assim, então, por exemplo, quando eu fui falar sobre a democracia corintiana, ela por si só já tem uma força incrível. Mas quando você entende o que estava acontecendo ao redor ali, né, seja do ponto de vista da cultura, seja da política, aquilo ganha uma força muito maior. Mesma coisa os Geraldinos. A gente começou a rodar, Renato e eu, meu camarada Renato Martins, com quem eu dirigi esse filme, em 2005. Pô, vamos filmar os últimos jogos da Geral. Beleza. A gente só conseguiu lançar o filme 10 anos depois. Nesse período, o Maracanã foi destruído uma outra vez por conta da Copa do Mundo. Quando a gente entendeu isso, a gente falou, cara, o filme é outro. A gente tem que falar desse processo de elitização do Maracanã, a gente tem que falar sobre... não Ou é seja, mais... A ideia nasceu de mostrar os últimos momentos e acabou virando uma outra... A obra pro PAN, né? Isso, exatamente. Era uma obra pro PAN, que trouxe as cadeiras azuis ali, o último momento real do Maracanã, e a gente estava falando de uma coisa que acabou felizmente não acontecendo tanto, que era assim, o que vai acontecer com a Geral? A gente ainda não tinha ideia, mas a Geral em si, como espaço, ela não é tão relevante quanto as pessoas que estavam ali dentro. Então, uma vez que você mudava o espaço, mas conseguia manter aquelas pessoas ali no Maracanã com ingressos mais baratos e tal, tá tudo certo. Então, elas, inclusive muitas, a gente voltou e elas falam assim, pô, eu tô até gostando mais, agora eu consigo até ver um pouco do jogo, né? Porque aquela obra inclinou um pouco, rebaixou o campo, inclinou ali as cadeiras azuis e tudo mais. Mas quando veio a outra... a definitiva, a que acabou com o Maracanã, que é o que a gente entende hoje, esse estádio de hoje, que tem o mesmo nome, mas não é o mesmo estádio, a gente falou, cara, a gente precisa falar sobre isso, né? Então arena gélida. Isso, então deixou de ser um filme sobre aqueles personagens e passou a ser uma coisa maior. Então, essa busca pela que tá por trás do futebol ou junto do futebol, isso sempre me interessa. Olhar além, né? Sem olhar aqui. Ou olhar mais distanciado também, né? Acho que eu tenho certeza absoluta que o primeiro contato que eu tive com sua obra foi através do documentário Deus da Raça, que é um curta. Eu via na época, acho que era até um site, assim, não era nem YouTube, né? E ali, porque eu tava fazendo alguma pesquisa sobre o Rondinelli, eu sou apaixonado pelo Rondinelli. Você tem noção, eu nasci em 84. Né? Então, em 78, naquele gol do Rondinelli, eu não devia estar nem habitando o corpo do meu pai. Então, mas toda vez que eu vejo aquele gol e pra mim o Rondinelli, eu fico arrepiado, sabe? É como se eu tivesse vivido aquele momento ali, né? Por tudo que ele representa, né, pra muitos ali. E o Rondinelli, a figura dele, a história, né? Tudo. Eu queria que você falasse desse documentário, né? E do que representa Rondinelli pra história, porque aquele documentário...
traz situações assim muito específicas e mostram assim a grandeza do Rondinelli, que às vezes eu acho que tá até meio esquecidas, que a gente tinha que falar mais do Rondi. Né? Concordo contigo. Cara, fazer o filme foi uma brincadeira, na verdade, no início, porque a gente, como eu falei mais cedo, Felipe e eu tínhamos essa produtora chamada Raça Filmes, então a gente ficava brincando, dizendo assim, a gente tem que fazer um filme sobre o Rondinelli, ele é o deus da raça. É o nosso deus, e né? tal, babá, e ficava assim, e eu não tinha a menor ideia de nem como começar procurando pelo Rondi e tudo mais. Uma vez eu fui fazer fui a um festival em Porto Alegre, fui num sebo e encontrei uma placar com o Rondi na capa. Voltei pro Rio e falei, cara, ó, isso aqui é um sinal. Vamos atrás desse cara. Aí comecei a correr atrás, bababá, peguei um telefone e me disseram, ele tá trabalhando na Inter de Limeira. Liguei, falei, eu queria falar com o Rondinelli. Tá, quem é, não sei o que lá. Aí fiquei uns 10 minutos, aí no final ele falou assim, sou eu, o Rondinelli, você tá falando com o Rondinelli. Eu gelei e tal. A partir dali a gente começou e foi um filme, foi muito legal de fazer. Nessa época também isso tinha... hoje em dia as coisas já... A gente vai filmar já com muito planejamento. Você fica um ano escrevendo, pesquisando. Naquela época realmente era na raça. Então a gente sabia o que a gente queria falar, um pouco quem a gente gostaria de entrevistar, mas não tinha real ideia de que filme era aquele. E aí combinamos com o Rondi de ir a São José do Rio Pardo, onde ele mora boa parte do tempo. Ele tem também uma casa ali, ele é vizinho do Leandro em Cabo Frio. Isso. E tal. E aí, bom, fomos a Rio Pardo, passamos, e a combinação era, vamos fazer 2 entrevistas, uma sábado, outra domingo e tal. Sábado, fomos pra casa dele, fizemos uma entrevista protocolar ali, babá. Quando terminou, ele falou assim, então, eu guardo aqui umas caixas que eu não abro há, sei lá, 20 anos. Vocês querem dar uma olhada? E aí ele abriu, assim, pegou uma caixa de papelão gigante, assim, e começou a tirar carta. E aí ele foi abrindo, assim, e lendo, e a gente percebeu que ali, cara, virou uma chave seríssima nele. Porque, inclusive, ele passou por um período de depressão quando ele se aposentou e tudo mais. Então, eu acho que ele meio que afastou ali uma coisa. O fato também dele ter ido morar no interior, ele virou, sabe, por onde anda Rondinelli, sabe? Essa coisa. Que fim levou? Quase tempo, isso, né? Exatamente. E aí, cara, a gente saiu de lá, assim, tipo, impressionado. Falando, cara, a gente achou esse filme. Esse filme é dessas cartas, dessas pessoas que escreveram pro Rondi e tal. Saímos de lá, fomos tomar uma cerveja em algum boteco de Rio Pardo. Quando a gente sai, tipo, sei lá, meia-noite, cruzamos com o Rondinelli, assim, tipo... Ele tava ainda, sabe? Aéreo. Aí no dia seguinte fizemos uma outra entrevista totalmente diferente, já em outra energia. E aí, cara, saiu esse filme que eu adoro, assim, tenho um orgulho, assim, porque é isso, né? Às vezes tem as histórias dos heróis que são um pouco contados, né? Assim, e na nossa galeria de ídolos tem muitos desses, né? O Bujica, o Rondi, são alguns desses tantos que a torcida decide, não, cara, a gente vai gostar desse cara aqui. Ele não é muito cotado, né? Mas... Não, a gente vai voltar pra sua obra, né? Mas chegando no momento atual, do elenco atual do Flamengo, dos jogadores, qual é a história mais bacana? Uma história que você acha, pô, isso aqui dá filme, isso aqui eu gostaria de contar. Porra, maneiro, bom pensamento. Eu não tinha... Não sei, Bruno Henrique talvez seja o meu favorito do time junto com a Arrasca, mas o Bruno tem essa trajetória de ser um peladeiro que foi descoberto, que não fez base e tal. Fico achando que talvez ali ele tem uma história diferente, assim, pra ser contada. E sem falar que eu adoraria poder sair pra tomar uma cerveja e trocar ideia com o Bruno Henrique. Nem sei se ele bebe, mas pelo menos, sei lá, cantar um karaokê. Sim. Ele bebe, tu não viu na final da Libertadores que ele tava... é verdade, tem razão. Que é o que ele fala? Tudo nosso e nada deles. Não, ele fala o tudo nosso. Também. Ele não dá pra falar o que ele fala ali, né? Ele fala um monte de besteira. Ele fala um monte de coisas fala publicáveis, né? É verdade, mas tava viajando, eu tinha esquecido. Mas eu tirei o tudo nosso, nada deles dali. Eu ficava brincando com minha filha, porque virou um bordão na nossa transmissão. Tudo nosso, nada deles. Ele fala ali, né? Senhores,
Entendeu, senhores? Senhores, tudo Quarta-feira é festa. É festa, Quarta-feira senhores. é festa, entendeu, senhores? Não, ele queria que Entendeu? tivesse outra carreada, né? Ele queria que tivesse outra ele carreada queria- no brasileiro. Não, sensacional a história dele. E é um cara que meio que surge na base, tipo o Michael, né? Pois é, exatamente. Tarde, né? Tipo, ele, ó, a gente pode dizer que o Bruno Henrique é o Leandro Damião que deu certo. Eita. É, pô. Chamou no Que Leandro viagem. Damião, né? Ué, Caraca. porque assim, pô, o Leandro Damião surgiu tarde pro futebol, foi pra seleção brasileira logo e tal, mas depois ele entrou no declínio na carreira, com todo respeito. A trajetória natural dele, né? É. O anormal foi ele ter ido pra seleção brasileira, ser vendido do Inter pro Santos É, por 400 trilhões de dólares. E ele entrou numa, tipo, ele entrou numa, né, uma decência assim na carreira, foi. E o Bruno Henrique não, pô. O Bruno Henrique ainda teve um lance, tipo, ele surge ali meio tarde, né? Vem ali da Várzea, vai pra Alemanha muito cedo. Ele tem uma Sim. passagem que, pô, eu fui descobrir muito depois. Tipo, o cara teve uma passagem, acho que o Werder Bremen, né? Uma parada assim. Wolfsburg, eu acho. Wolfsburg, isso aí. E aí, rápida, o cara volta, né? Consegue se reinventar no Santos e no Flamengo, não preciso nem dizer, né, meu irmão? É um ser humano de pessoa maravilhoso. Cara. O que Andreas isso. Pereira, recentemente, né, no jogo da ida da Libertadores, ele falou: saindo, eu quero voltar. Uma ameaça isso aí, né? Quando o Andrés falou esse negócio, eu fiquei um pouco preocupado porque quando acabou esse jogo contra o Tolima, a minha alegria era gigante. Eu ainda estava meio anestesiado com a atuação do Léo Pereira, eu não sabia muito como reagir diante assim daquele O jogo dos Pereira, né? jogo. A Clube de Regatas Pereira. A família Pereira realmente surpreendeu, mas admito que uma das minhas alegrias no fim daquele jogo era saber que o Andrés não ia mais jogar pelo Flamengo. Quando ele disse Quando depois ele mete que... essa, Pois é. ele já tá vendo o quê, pô? A jornada do herói. Eu vou voltar, vou ganhar Libertadores e o Mundial. Cara, mais jornada do herói do que meter aquele gol da vitória, tá de Exato. bom tamanho. Pô, já tá bom, André. E já fez aquela presepada de sair, tirou camisa, Porra, jogou a camisa no chão. Porra, não, Felipe que Luiz absurdo, ficou né? muito bolado com ele. Não, Porra, absurdo. óbvio, Porra, lógico. óbvio. Porra, absurdo. Caraca, sério. Mas não daria um documentário, o Andrés, tipo, a passagem, um recorte? Seria algo diferente? Eu você- acho, vou recomendar pra um amigo meu palmeirense. Exato. Seria meio depressivo esse documentário. Não, é porque assim, geralmente a gente procura. Eu sou apaixonado por documentário, eu fui descobrir isso depois, a diferença. É igual quando a gente começa a consumir notícias, a gente não sabe o que é opinião, o que é notícia, o que é coluna, o que não é. É um articulista, né? Aquela coisa Que toda. é um urubu caindo, né? Também. É. Pra variar, esse urubu, eu não sei porque a produção continua mantendo o Não, nosso ele deu cenário. um baita do O rolamento urubu de judô. é um bastidor, né? É um bastidor. Aí chega no jogo, aí fala assim, ó, bota no meio o urubu em pé. Sendo que o urubu, sem ter alguma coisa aqui pra... Ele não fica em pé, ele fica, mas ele tá doidão. Sabe doidão, assim? É o urubu móvel, pô. Ele tá doidão, porra. Tá drogado. Ele tem vida. Entendeu? Não cortem isso, por favor, hein? Não, mas voltando à questão... Então, assim, eu gosto da coisa real, né? Eu até fazia terapia, o terapeuta falou assim, Túlio, você precisa sonhar um pouco, você é muito pé no chão, você tem que... Então eu gosto muito de documentário, de séries, né, que traz esse registro histórico de alguma coisa, e de repente poderia ser interessante você trazer um lado de um cara, não você propriamente assim, mas de alguém contar uma história de um cara que, porra, veio pro Flamengo, né? Eu não sei porque ele tem uma adoração, eu até dei o apelido, aliás, dei o nome a seu fã-clube de Pitico Lovers, né? Não sei porque ele criou esse rebanho, mas seria interessante se aprofundar, né? Da onde vem essa paixão pelo Andrés? Não é interessante? Olha só, um cara errou na final de Libertadores. É porque assim, as pessoas só vão ter noção do tamanho do elenco do Flamengo de 2019 daqui a uns anos. Assim, eu acredito como você pode falar melhor do que a gente como caiu a real dimensão daqueles caras de 80, né? De toda aquela geração, né? A dimensão dos caras. A mesma coisa a gente só vai ter a dimensão dessa geração de 2019 daqui a alguns anos. Assim como muitos hoje que estão defendendo o André vão ver o tamanho da dimensão do que é perder uma Libertadores, cair de bunda no chão. Sim. A maior vergonha... A maior falha individual da história do clube. Sim. Né? Não, e da Libertadores, a gente falou isso em outra oportunidade, eu não lembro você lembra de algum outro erro na Libertadores assim, igual do Andrés? Eu não lembro. Não. Eu lembro que teve aquela, que a gente até falou do Karius, né, lá do Liverpool. É, do Liverpool. Sim. Ele teve aquele contra o Real Madrid, mas na Libertadores não tem, pô. Mas eu acho que seria uma história que poderia ser contada, ou não? Poderia, não por mim. Não, por... galera pode até comentar. Você Pedro- gostaria de um filme, um documentário sobre qual jogador do Flamengo? Né? E você Boa. acha que o Teve Pedro boa, Asberg boa. deveria contar essa história? É, e já vai na rede social do Pedro, é @Pedro Asberg, em todas. Limpinho, tem não tenho underline, certeza. pá. Mas é Pedro Asberg, não tem R. Mas é fácil de encontrar
Mas eu não sei qual é, não. Mas já tem a cartela aqui, vai aparecer aqui no Pedro, né, produção? A produção vai botar você. Vai botar. Boa, obrigado, O produção. cara não sabe a própria arroba, tá? Beleza. Pra você ver como é que ele é tão ligado em rede social. Rede social não é a tua? Cara, pra consumir. Eu costumo usar bastante o Twitter, assim, eu gosto de ler e tal, babá. Mas eu quase nunca posto, nem no Twitter, nem no Instagram. Entendi. Eu tenho conta em ambos, mas eu não... Mas tu é mais do Twitter. De ler, sem dúvida. O Instagram eu abro pouco. Entendi. Mas o Twitter eu gosto muito, cara. Às vezes até mais do que eu deveria, assim, gasto um tempo, sabe? Como eu não fumo cigarro, então às vezes aquele tempo desocupado, você não tem nada pra fazer, entra no Twitter, aí você fala, porra, olha o que eu tô fazendo aqui. 5 minutos já, né? Bugica, caçador de marajás. Queria que você falasse por que o nome é Caçador de Marajás, até pra contextualizar os jovens, né? E por que fazer um documentário do Bugica, né? Que, assim, Bugica pra mim é ídolo, tá? Assim, pro Túlio é ídolo. Tá numa prateleira ali muito especial dessas grandes figuras de grandes histórias no Flamengo. Mas eu queria que você falasse um pouco desse documentário e por que Caçador de Marajás, qual o contexto histórico desse título? Pois é, o apelido do Bugica, né? Um segundo apelido, na verdade, né? Porque, obviamente, o nome dele não é Bugica. Claro. Assim como também o do Ronde não é Rondinelli, é um sobrenome, apesar da gente ter hoje em dia assim centenas... como o goleiro Santos chama-se Aderbar, né? E também não se chama goleiro, né? Não é o goleiro Santos. Tipo, o Bruno virou o goleiro Bruno. O G maiúsculo, né? E tal, exatamente. Assim como Rafa não é Rafa, é Rafael. É verdade. Mas o Bugica meteu 2 gols num Flamengo e Vasco inesquecível de 89, num momento da campanha eleitoral para presidente no Brasil, primeira eleição direta desde do golpe militar, né? Então, o Collor naquele momento estava ali numa super ascendente, tal, babá, e era conhecido ele, Collor, como caçador de marajás, porque ele tinha feito um trabalho em Alagoas, terminando um monte de empregos fantasmas que existiam nas milhares de repartições estaduais e tal, babá, e aí ele ganhou essa moral, foi capa da Veja, o caçador de marajás, e esse negócio virou meio... E aí Flamengo e Vasco se encontraram, o Vasco era tal da Sele Vasco, vinha invicto, se eu não me engano, até o jogo contra o Flamengo, e era um encontro do Bebeto, que tinha acabado de ir para o Vasco, contra o Flamengo, que não tinha mais um centroavante à altura, mas tinha Zico e Júnior jogando juntos, uma das últimas partidas dos dois jogando juntos, e na frente um jovem talento chamado Bugica. Então imagina quando o Flamengo vai entrar nesse jogo, as pessoas falam assim, o Bugica, quem é Bugica? Ninguém conhecia, ninguém sabia e tal, é da base, né? E aí de repente vai lá, Bugica entra pra história, 2 golaços, e aí a gente, ele entra, isso, né? Ele entra pra história. Você fala assim, cara, esse cara tá bom, pode aposentar amanhã. Ele pode dizer, eu joguei um Flamengo e Vasco, eu ganhei 2-0, 2 gols meus no Maracanã lotado, imagina. Na pelada a gente já fica amarradão, imagina num Flamengo e Vasco. E aí é isso, Arthur Millenberg e eu decidimos fazer um filme, porque o Bugica vinha ao Rio pra passar um fim de semana e tal, babá. E a gente então... Ele é capixaba, né? E a gente conseguiu falar com ele. Ainda teve essa coincidência quando a gente chega no aeroporto para recebê-lo, o Marcelo Yuca, Xará, né? O Bugica se chama Marcelo também. Aí o Yuca tava lá, eu conhecia ele ficou, o que você tá fazendo aí? Eu vim receber o Bugica. Quem é Bugica? Aí o Yuca falou assim, agora eu vou esperar para falar com o Bugica. Aí o Bugica sai... fanático, né? Muito. E aí ele vê o Yuca. Você, e aí... Mullenberg, porra. Bugica e Yuca. E o Bugica no ataque. Bugica no ataque. Foi muito foda, foi muito maneiro. E aí fizemos mais
mais um desses filmes, assim, totalmente, cara, sem planejamento, sem nenhum tipo de, sabe? Freestyle, né? Totalmente freestyle. Foi muito maneiro. Maneiríssimo, velho. Cara, esses heróis improváveis, né? O Angelim é outro, né? Pouca gente poderia imaginar que ele viria a se tornar um ídolo histórico pro Flamengo, né? Porque talvez como zagueiro ele não tivesse a qualidade de outros, né? E assim como o Bugica, Angelim tem outros. O Flamengo tem Obina, muito Brocador, Charles Guerreiro. Porra. Que são os operários da bola, né, a gente pode dizer, né? Operários da bola. É um bom título de filme, hein? Operários da bola. Não, e são personagens que você não espera e que acabam, né? Tipo assim, o Angelim. Pô, o Angelim chega no Flamengo em 2005. Cara, Sim. Né? O Flamengo... Na draga. Né? E aí o cara, 4 anos depois, o Angelim vem num pacotão assim, sabe lembra que antigamente, Flamengo? Pacotão, aí vem um pacotão, um montão de jogador, e o cara vira ídolo. Obina, a mesma coisa. Obina pra mim já tinha um lugar especial, porque ele fez aquele gol contra o Paraná. Sim. Em 2005, beleza, mas o Flamengo, pra não depender de resultado nenhum, pra não cair, precisava vencer. E ali no finalzinho ele faz aquele gol. E talvez entre, né, nessa prateleira. De repente você poderia fazer um filme com todos esses personagens, né? A gente tá encomendando vários filmes, vários documentários. Pedro, eu tô aqui com um cara que, pô, é bom na parada, né? Não, porque, assim, é muito mais fácil, por exemplo, você chega assim... você foi lá, estudou cinema. Você imagina só, o cara que tá fazendo a faculdade de cinema, ele tá imaginando o quê? Pô, vou pra Broadway, Hollywood, né? Vou trabalhar na Globo, vou fazer novela. O cara tá pensando, o cara vai chegar e falar assim, porra, eu tô aqui fazendo cinema, vou fazer um filme do Bugica, né? Um cara que, não quero tirar a importância do Bugica, mas tipo, o cara vai pensar lá, não, eu quero falar do time do Flamengo de 81, né? O cara não vai querer pegar um recorte do Flamengo em que você tinha o seu maior rival, campeão brasileiro, com você tendo perdido, vamos dizer assim, o seu principal jogador, entendeu? O Pedro, ele vai pra um outro lado ali buscando alternativas. Isso que eu tô falando, que é muito interessante a obra dele, entendeu? Tipo, é algo muito curioso. Então não seria nenhum absurdo o Pedro, né? Não, certamente é um tipo de trabalho que me interessa. Assim, na faculdade, admito, não tava pensando em Hollywood e nem... Você pensava no mainstream? Eu seguia feliz de não estar tendo que fazer prova de matemática. Só tava comemorando isso. Mas sempre pensou nisso, nessa coisa mais underground, mais alternativa? Cara, é engraçado, né? Ou você pensava em Hollywood mesmo? Não, zero. Eu sempre quis ter, assim, uma vida parecida com a que eu tenho, felizmente. Inclusive, é uma brincadeira entre os meus amigos que não trabalham com cinema. Eles seguem e falam assim, mas e aí, em que momento você vai começar a trabalhar? Quando que você vai... Porque eu tenho uma vida que, apesar de muito corrida, apesar de, felizmente, ter sempre trabalho e tal... Eu tenho o maior prazer em fazer o trabalho que eu faço. Eu imagino que vocês tenham, ouçam ou pensem coisas parecidas, né? Sim. Que você fala, cara, esse aqui é o meu trabalho, mas ele me dá prazer, porque infelizmente tem tanta gente que entende o trabalho como um lugar ali, um espaço ou um tempo que não é prazeroso, né? Aquela coisa gris, pesada. Isso, exatamente. Então, assim, eu sempre pensei nisso, assim, porra, qual é o trabalho que eu posso fazer de bermuda, de chinelo, de camisa do Flamengo, relaxado, fazendo, né? E felizmente eu sigo ali no meu sonho. Estamos trabalhando, vocês que não estão percebendo. Estamos trabalhando. Mas e você pensava assim, tipo, pô, tu estudou, falou assim, pô, um dia eu quero envolver o Flamengo na minha atividade profissional, fazer alguma coisa relacionada, ou tu nunca pensou nisso? Pois é, eu nunca fiz muitos planos não, sinceramente, assim, nunca tive... O Flamengo já te convidou para algum projeto? A Flá TV, vou dar uma ideia aqui pra senhora Flá TV, que é o nosso canal oficial, né? Temos aqui um talento raríssimo, né? Que, graças a Deus veste o rubro-negro. E já houve esse tipo de contato? Em algum momento? Não tô falando dessa gestão necessariamente. Não, ainda não. Mas eu quero acreditar que ainda não houve também o olhar para esse tipo de conteúdo. Entendi. E é uma pena porque a gente tem uma história riquíssima e a gente pode falar sobre a nossa torcida, sobre os nossos ídolos, sobre as nossas conquistas, até mesmo sobre algumas derrotas. Aí não seria eu para fazer, mas... Mas assim... acho que alguma hora vai rolar. Mas a grande potência do Flamengo é essa questão da torcida mesmo, né?
Eu não tenho O dúvida. grande traço do Flamengo que nos define é essa massa, né? Sim. O megalomania, talvez. Coisa meio carnavalesca, Rio de Janeiro. Pois é, então, aí também as coisas se misturam, exatamente, né? Eu acho que assim, o Flamengo podia ser o Flamengo com o tamanho que ele tem, mas se ele fosse um clube gaúcho, mineiro ou paulista, ia ser totalmente diferente. Exato. O fato do Flamengo ser um time, um clube carioca, exatamente. Esses vínculos, isso é muito forte, cara, eu acho. Exatamente, concordo muito contigo. E o fato do Flamengo ser um time nacional, né? Essa coisa de você falar assim, onde encontrares um Flamengo, encontrarás um amigo. Você vai, cara, em qualquer lugar e aí tem cara com camisa do Flamengo e já você já começa a puxar um assunto, você já sabe que, beleza, eu tô aqui, tô em casa. Sabe? Você chega num boteco, tem o escudo do Mengão e assim por diante. Pô, isso é muito outra coisa, forte, dizem que sabe? as cores também do Flamengo, né? Essa coisa do vermelho na arquibancada, tudo isso faz parte da nossa magia, né? Por falar nisso, esse talvez seja a minha única inveja dos outros times, de, né, não poder ver a nossa torcida de frente, né? Assim, deve ser lindo, né? Não, a gente tem essa oportunidade, né? De a gente faz jogo no Maracanã e tal. Mas a minha vontade é estar lá, né? Você fica vendo assim, a gente fica na imprensa, pô. Outro dia eu recebi assim no Instagram, queria assistir o jogo daí. Eu falei, cara, tu nem ia querer assistir o jogo daqui. Não, pode até querer ver né? Mas... É curiosidade, né? Mas tipo assim, a arquibancada é muito melhor, né? É muito melhor. Mas nessa coisa do Flamengo, que a gente tava falando aqui da sua carreira, você criou uma produtora, tu até falou, né? Raça Filmes. Tu produziu uma série de filmes que, inclusive... Durante um bom tempo, eu tenho aquela coleção todinha, né? Que foram, eu lembro que tinha do Tri, né? Que era 2007, do Tri Carioca, 2007, 8 e 9. Sim. E a Copa do Brasil de 2006, que eu assistia todo dia aquilo. Era, sim. E ali você tenta sempre retratar, tipo, os gols. Eram os que foram gravados da arquibancada. A galera que tá vindo e tá contando a história, como é que o cara tava fazendo pra poder ver a final... Né, entre Flamengo e Vasco no Maracanã. Sim. Queria que você falasse dessa produtora, qual era a ideia ali, o objetivo, né? E se teve também uma parceria com o clube, porque você conseguiu ali em muitos daqueles filmes entrevistar os jogadores, né? E foi muito, muito bacana porque você também trazia contrapontos ali, né? E tal. E por que parou com a produtora? Então, essa série de filmes não foi produzida por mim, foi por uma outra galera. Eles me chamaram. E a gente se juntou e fez os 3 filmes daquele trio ali. É isso. Aí acho que foi isso. 2007, 2008, 2009, os 3 cariocas, né? Que a gente ganhou naquele momento ali contra o Botafogo. E aí a gente tinha limitações, né? Então não tinha muita grana. Ao mesmo tempo, então não tinha como comprar material de arquivo de televisão e tal, e ao mesmo tempo entendeu que cada vez mais as pessoas estavam filmando jogos e aquilo ali era um formato que funcionava, então a gente tentava fazer isso. Conseguiu um material de boa qualidade entrevistando os jogadores, né, os caras que viveram aquilo ali, e contava um pouco daquela história, ilustrava aquilo com os jogos filmados da arquibancada. Mas você criou produtora somente por causa da questão do Eu não criei, não. Não? Não, assim, a gente se juntou, não tinha um nome, a gente chamou de Fla Filmes e tal, mas depois cada um foi pro seu lado. Não teve a continuidade, né? Não. Mas ali me parecia que até porque o clube vendia ali aquele... Sim, né? Então... Essa, inclusive, é uma das razões porque cada um foi pro seu lado. Porque teve uma galera que conseguiu vender e receber e outra ficou esperando. Então, mas é isso. Já tem um tempão, tá tudo certo. Tá resolvido? Tá tudo certinho? Tá resolvido pelo tempo, né? O tempo ajuda a resolver as coisas, né? O tempo é o senhor da razão. Né? Mas tem também um documentário sobre a raça rubro-negra, né? Sim, esse eu editei. Filme dos meus amigos Pedro Von Kruger e aí, até pra galera entender, tipo assim, qual é a diferença do trabalho de produção, né? Vamos lá, como é que é o trabalho do Pedro Asberg, produtor, e o Pedro Asberg, editor. Apesar de que você também, você roteiriza, você joga nas 11. Sim. Mas
Só pra galera entender a diferença, você fala assim, não, esse eu editei, esse aí eu produzi, esse aí pra galera entender um pouquinho. Sim. Assim, são duas funções diferentes, né? Todo filme precisa ter um diretor, ou às vezes mais de um, né? Mas precisa ter alguém que de alguma forma tome decisões, bata um martelo. Porque às vezes são coisas muito subjetivas. O tamanho de um plano, qual entrevista vai entrar, qual não vai, qual o caminho para contar aquela história. E tem um monte de gente palpitando e tudo mais, né? Então, assim, tem que ter alguém que vai dizer, por pior que seja essa decisão, ela é minha e é isso que eu vou. E aí eu faço alguns filmes, né, nessa função como diretor. E aí tem outros em que eu sou o editor, que eu pego horas e horas e horas de material e tento dar alguma coesão. Dá mais trabalho, né? Hã? É o que dá mais trabalho, né? Cara, acho Mete a mão na massa, né? Então, o diretor, ele é o que fica mais tempo no processo, que você sai do zero. Hoje a gente quiser fazer um filme, ele vai provavelmente sair daqui não sei quanto tempo, meses, anos, e você vai falar assim, eu tava lá naquele primeiro dia de quando aquela ideia nasceu e eu tô aqui para entregar esse filme. O editor, por maior que seja o trabalho dele, ele já chega com material filmado, ele não teve que captar dinheiro, ele não teve que convencer outras pessoas, ele não teve que filmar e assim por diante. Mas tem um trabalho gigantesco na hora da edição de um documentário, principalmente porque geralmente você lida com um volume de material muito grande, né? Então, um longa-metragem você está falando aí em média de 80 a 100 horas e, ao mesmo tempo, muitas vezes você não tem uma estrutura tão definida quanto você tem num filme de ficção, que você já sai de um roteiro, filma aquele roteiro e aí depois você ajusta, troca uma sequência de ordem, você cai com uma cena, cai com um personagem, você vai ajustando, mas em cima daquilo que você filmou e daquilo que estava no roteiro. O documentário, eu vou sentar para entrevistar alguém amanhã, você não sabe exatamente o que aquela pessoa vai falar. E assim por diante. Então, e assim, claro, você vai falar, vamos fazer um filme sobre 2019. A gente já sabe qual é o final. Você tem que construir uma história. Mas às vezes você fala assim, vamos filmar essa campanha aqui, vamos ver o que vai acontecer. Você pode, como foi o caso do Sunderland, né? Caiu de divisão no ano em que resolveram filmar ali o time. Então, isso eu acho que tem uma riqueza muito legal, esse inesperado e tal, esse não planejado, sabe, no documentário. E aí é isso. Então, eu gosto muito do processo de criação na ilha de edição. Qual é a parte mais prazerosa e a mais desgastante, assim? Você gosta de escrever, né? Eu gosto de escrever, eu gosto muito de editar, eu adoro editar. Realmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse processo todo. E filmar, depende. Tem épocas assim e trabalhos que eu gosto muito. Então, por exemplo, filmar os Geraldinos. Eu fui ao Maracanã, ficava ali no Maraca vendo jogos, filmando e tal. E depois eu fui entrevistar pessoas que eu admiro. Entrevistamos Apolinho, Romário, Zico, Marcelo Freixo, Luiz Antônio Simas, Lúcio de Castro, pessoas que eu, admiro. Então eu falei, beleza, vamos fazer com prazer e tal. Tem outros trabalhos que a parte da filmagem, ela te exaure, ela te cansa muito, porque tem muito estresse, tem muita viagem e tal. Aí às vezes não é tão bom. E nessa parte de edição, porque assim, uma coisa você chega ali, eu não sei como é que é o seu processo. Que tem aquele lance da edição que você já recebe ali, já tudo praticamente, aqui já roteirizado, vamos dizer assim, já tem ali no próprio roteiro, você já tem já praticamente uma edição do que vai entrar. Você já costuma trabalhar assim, eu não tô falando assim, lógico, você sabe da história, você tem um arco narrativo criado ali, né, e tal, mas ou você prefere deixar aberto com que o editor tenha talvez mais liberdade pra chegar e de repente fazer, olhou a história ali, tem um roteiro na mão e ele tem ali a liberdade do que vai colocar ou do que não vai colocar.
Então, liberdade sempre vai ter, não tem muito, né, como você impor e dizer assim, não, isso não pode ser feito, né? Pelo contrário, as ideias nascem justamente da tentativa, vou arriscar, vou construir uma sequência aqui, ali, blá, blá, blá. Mas hoje em dia, nos trabalhos que eu faço, é cada vez mais comum, depois de filmar, construir um negócio que a gente chama de escaleta, que é assim, uma sinopse de 1 a 2 linhas de cada sequência. Então você faz uma pré-edição no papel, que você ordena as sequências da maneira como você imagina que elas vão funcionar. Isso ajuda muito a chegar na ilha e já pelo menos ter uma base, assim, ter um caminho para trilhar. Senão, às vezes pode ser muito solto. Você fala assim, como é que eu começo esse filme? Né? E às vezes o começo de um filme pode acabar virando o final, e o contrário, e assim por diante, né? É mais documentário, né? Exatamente. Então, assim, isso tá sendo mais comum. Antigamente não, cara. Antigamente era freestyle, chegava na ilha... Assim, claro, às vezes acaba acontecendo, né? O Onde Estiver Estarei foi muito assim, né? O Cartão Magrão, que é um outro filme que eu fiz há pouco tempo, um curto, também, mesma coisa, muito... Vamos nessa. Mas a maior parte dos trabalhos hoje em dia eu faço algum tipo de organização. Qual você diria que foi o de maior repercussão? Eu acho que o Democracia em Preto e Branco e o meu trabalho mais recente, que se chama Lei da Selva, que é sobre o jogo do bicho. Raspa no futebol, fala sobre a presença do Castor e do Emil no Bangu e no Botafogo, mas felizmente, assim, teve muita repercussão, pelo menos do que eu esperava. Eu não imaginei que tantas pessoas fossem ver e comentar e tal. Então tô bem feliz. É uma série de 4 episódios que tá no Globoplay, tá no Now e tal. Qual o projeto atual que você tá trabalhando agora? A gente quer saber, evidentemente. Pois é, né? Eu tô editando um filme pra Netflix sobre o caso Isabela Nardoni. Rapaz! Bem pesado. Primeira mão isso aqui, hein? Né? E o que é baseado no livro, porque tem um livro... Isso, exatamente. Esqueci o nome da autora agora. São duas. Tem a Ilana Casoy e tem um outro livro de um cara que não me lembro o primeiro nome, chama Pagnan, é um jornalista da Folha de São Paulo. Então tô editando esse filme. É filme, não é série? Filme. Esse é filme. E tô costurando alguns outros trabalhos, assim. Tem a ideia de fazer do Onde Estiver Estarei, que é um curta que trata ali da final de 2019, fazer desse curta um longa com o Francisco Moraes e o Cláudio Cruz, um filme que mostra a trajetória dos dois em 81 e em 19, né? Porque eles dois são dos pouquíssimos duas lendas da nossa torcida, da nossa história, e dois caras dos poucos que estavam dentro do estádio nas duas conquistas, nos 2 dias 23 de novembro, né? E então esse é um trabalho que tá rolando, e aí tem outros que eu infelizmente ainda não posso falar, mas que já a galera vai saber. Eu tenho uma curiosidade, né? Eu ainda não terminei de ver o Lei da Selva, mas eu assisti aquele do Castor, o documentário, né? E ali mostra muito a influência dele, né? A potência, tipo assim, o Castor foi a SAF do Bangu, né? Que ele chegou ali, aliás, o pai, né, já desde o pai dele já dominava tudo ali, depois só coisa de herança, tanto que depois que ele saiu, coitado, né, do Bangu, não foi como a Mocidade, que a Mocidade se mantém ainda como, né, ainda em evidência no Carnaval Carioca. Mas a curiosidade que eu tenho é que né, os bicheiros tinham outros também, né, que tinham muita influência no futebol, e isso se acabou, né. Eles ainda têm muita influência no Carnaval, hoje é muito mais velado, não é uma coisa como era antigamente. Até isso é até debatido no documentário do Castor, de como a imprensa colocavam esses contraventores, né? Tipo, como se fosse uma estrela. Mas no futebol se acabou meio que... Eu não sei se ainda tem influência, ou se você chegou a abordar isso, ou se isso é uma coisa... Essa influência dos bicheiros ficou só no passado mesmo. Porque isso ainda é muito presente no Rio de Janeiro. Todo mundo joga... Faz uma fezinha no bicho. E outro dia eu tava vendo um caso, né, agora lá dos Andrade mesmo, lá do... Pô, a família ainda é fortíssima no... Muito. Meio, né?
Pois é, o jogo do bicho, ele segue forte porque ele se transformou numa estrutura criminal, mafiosa, muito poderosa. Então, assim, e que depende cada vez menos do jogo do bicho em si. Hoje em dia é uma estrutura gigantesca que envolve jogo do bicho, que envolve máquina de caça-níquel, que envolve sociedade com milícia por território, que envolve lavagem de dinheiro pesada. Então esses caras todos, hoje eles viraram empresários, muito mais do que bicheiros e tal, né? Então muitas vezes pode estar, de repente, até envolvido no futebol, a gente nem sabe, né? Ou não? Eu não tenho certeza, porque isso inclusive a gente trata rapidamente no Lei da Selva, assim, para aqueles caras ali, banqueiros do jogo do bicho, era muito importante ter essa participação, seja nas escolas de samba, seja nos times de futebol, não só por eles, de alguma forma, terem chance de lavar o dinheiro e tal, mas principalmente por eles terem a chance de se posicionarem de uma outra forma. Na sociedade, no caso. Eles ganhavam ali uma capa de legalidade que o bicho não dava. Então, assim, eu acho que se houvesse algum banqueiro do bicho hoje ligado ao futebol, ele estaria ali aparecendo, porque eles se beneficiam disso. Eles deixam de ser contraventores fulano da Silva e passam a ser diretor de futebol do clube tal fulano da Silva, ou patrono da escola, vice-presidente, presidente honorário da escola de samba, tal. Né? Fazendo até uma analogia, né, a galera que acompanhou, você falou em Netflix, né, a história do Pablo Escobar, pô, que ele vira deputado, lógico que ele tinha ali, almejava, né, ser presidente, era um cara muito louco, assim, com sonhos muito... Né? Mas era justamente pra essa coisa pra ele se validar na sociedade. Tipo, eu sou uma pessoa aqui da sociedade, eu sou empresário. Que ele não dizia que ele era traficante, eu sou empresário e tal. Sou deputado, lá tem um outro nome, né? Apesar de que quem ganhou, ele era o suplente, o cara concorreu por ele, aquelas doideiras ali. É mais ou menos parecido, né? Pro cara meio que ter uma aprovação também da sociedade, né? Tipo, ó, eu sou um cara aqui, tô legalizado e tal, tô legal e, né? Sim. E os times da Colômbia naquele período ali, né? O cartel de Cali financiava um time, o cartel de Medellín, mesma coisa. Nacional. Né? Então... Há contradições nisso aí, o pessoal diz que não teve envolvimento, outros têm e tal, mas a gente sabe que, né? Que tinha, né? Sim, com certeza. Tu é amigo do Padilha? Não. Mas Nunca é trabalhei com ele. Não, zero, não. Não, tem um monte de... O Padilha é rubro-negro, não é? O pai dele foi presidente. Foi presidente, Zé Baixo Padilha, o avô, uma porra assim, ele é parente. Provavelmente o avô, né? Avô, acho que é avô. Mas, não, eu não conheço ele. Tem muitos amigos que são amigos dele, que trabalharam com ele e tal, mas eu mesmo nunca trabalhei. Seu maior parceiro é o Mullenberg, assim, vocês... Até uma curiosidade, 2 rubro-negros, né, grandes rubro-negros, né, o Arthur... Eu sou um fã, assim, do Arthur. Inclusive, quando eu criei o blog, né, eu tô aqui porque eu me inspirei no Arthur Mullenberg, né? E aí depois fui vendo outros trabalhos do Arthur. O Arthur é um cara multifacetado, a gente pode dizer assim. Que a gente precisa trazer aqui. Sim, já conversei, tive aquela conversa com ele já. Ó, pai, lá. Mas ele tá vivendo um momento agora de intenso trabalho, viajando demais. Mas muitos dos seus trabalhos têm os textos do Arthur. Sim. E o Democracia em Preto e Branco tem a curiosidade de, primeiro, ter você, que é um rubro-negro inveterado, vamos dizer assim, fazendo um filme sobre o Corinthians. Sim. Com texto, o texto daquele documentário é maravilhoso. Então, assim, como eu sou apaixonado por documentário também, então eu já assisti o documentário do Santos, do Corinthians, e esse, com certeza, do Democracia Preto e Branco é um dos meus preferidos, assim. Que bom, e obrigado. o texto do Arthur, a locução da Rita Lee, que aí, né, entra ali o contexto histórico também da época. Sim. Mas o Arthur, assim, é um dos seus grandes parceiros, podemos dizer assim, nessa dobradinha. Você tem o Renato também, que você já fez vários trabalhos, mas o Arthur talvez seja mais presente nessa questão do texto, né? Sem dúvida. E como é que foi? 2 rubro-negros faziam um filme corintiano. Arthur só chamava de o filme dos caras. O filme dos caras. Aí não, tá, babaca, e aí a gente vai lá fazer o filme dos caras e o tempo todo. E aí depois do filme feito também, o tempo todo é o filme dos caras. Ele é gênio, né?
Porra, me amarro no Arthurzão, assim, um dos meus grandes amigos. Ele sempre conta, assim, como a gente se conheceu, depois é que eu me liguei, eu não sabia, mas logo que a gente lançou o filme do Ronde, o Deus da Raça, a gente fez uma sessão lá na Cobal do Maitá, num drive-in. O Cavi fazia umas sessões assim, botava um mega telão no estacionamento e fazia uma parada muito maneira. E aí a gente mandou fazer umas camisas e fez um quiz, assim, tipo, antes, só pra chamar as pessoas, falar, vai ter distribuição de camisa, e só pra gente não entregar a camisa, a gente foi... E aí que o Arthur depois conta que quando foi começar, ele ficou do meu lado, e que quando eu tava terminando de falar, ele já tinha respondido e já ganhou a primeira camisa e tal. E aí depois, felizmente, sei lá, um ano depois, a gente foi fazer um trabalho juntos, por acaso, assim, e desde então somos amigos muito próximos. Além de tudo, sou padrinho de uma das filhas dele. Então é um grande amigo com quem adoro trabalhar e realmente nesses últimos tempos tive chance de trazê-lo para vários trabalhos que eu fiz e tal. A gente tem uma boa relação profissional, isso é bom também, né? Que você fala assim, não, meu camarada e tal, mas às vezes não funciona trabalhando junto. Mas é isso, o Arthur, além de tudo, né, escreve muito bem, tem bom humor e tal, então... para o tipo de tom que eu costumo dar para os textos quando a gente faz filmes com locução, funciona muito bem. E a gente se afina muito bem, assim, a gente já sabe muito qual é a onda do outro, método de trabalho, começa aí que eu termino e coisas desse tipo. Não, e é sensacional, né? E como é que foi ali? Eu queria que você contasse um pouco aí dos bastidores desse documentário. Ele não é um documentário sobre futebol, apesar de ter futebol, né? É um documentário de um recorte político muito importante do Brasil e que ali você contou com figuras, né? A própria Rita Lee, que faz a locução ali do documentário em cima do texto do Arthur, mas você ali, tem pegado jornalistas ali, né? Do próprio Juca, os jogadores da época também. Como é que foi? Conta um pouquinho desse bastidor, quando chegou ali o trabalho pra você, primeiro... Você com certeza você não deve ter recusado. Você olhou e falou, não, vou aqui. Não, foi sugestão minha, foi proposta minha, Foi o seguinte, eu tava lendo um livro sobre a democracia corintiana e tava filmando o meu primeiro longa, chama Mentiras Sinceras, e a gente ia filmar em São Paulo 2-3 meses depois, daquele momento em que eu tava. E eu falei, cara, como é que não existe um filme sobre a democracia corintiana? Essa história é incrível, né? Aí eu falei, eu vou a São Paulo daqui a pouco com equipamento, vão pagar minha passagem. Isso era 2010. 2009 ou 2010. Acho que foi 2010, sei lá, início de 2010. Aí eu falei, cara, eu vou a São Paulo. Tá tudo aí na minha mão. Eu vou tentar, vou ver o que acontece. Aí corri atrás... Sem roteiro ainda? Sem nada. Só, vou fazer um filme sobre a democracia corintiana. Aí consegui o telefone do Sócrates, liguei pra ele, ele topou. Falei, tá bom, vem aqui em Campinas, me dá... Já tinha um filme com ele. Vem aqui, me dá uma... e tudo certo, eu te dou uma entrevista. Aí quando eu falei, tem o Sócrates, vou começar. Aí corri atrás do Casão, corri atrás do Vladimir, fui fechando. E aí eu combinei com a equipe que ia fazer o outro filme, da gente ir uma semana antes, fazer essas entrevistas para esse filme, que não tinha nem nome naquele momento, e ver o que ia acontecer. E foi essa, entre outras coisas, uma sorte, porque eu consegui entrevistar o Sócrates um ano antes dele morrer. Poucos meses depois dessa entrevista, ele foi internado pela primeira vez e a partir dali já foi muito difícil voltar a encontrá-lo e entrevistá-lo e tal. Então, bom, com esse material rodado, né, em 2010, eu montei um teaser e comecei a circular e tentar correr atrás de grana. Cheguei na ESPN, a ESPN gostou da ideia, falou assim, beleza, tamo dentro. E aí o filme começou a nascer. Eu depois entendi que o filme precisava, né, como eu falei mais cedo, de um contexto cultural, histórico, político. Então voltei a São Paulo
e fiz novas entrevistas, aí dessa vez com músicos e com políticos e jornalistas e tal, para falar do Rock Brasil e também para falar da campanha das diretas e tal, que são os 3 vértices ali do filme. E aí assim foi nascendo, mas você vê, as coisas muitas vezes não tem um grande planejamento. Tem um amigo meu, o Pedro von Kruger, né, que é um dos diretores, junto com o Marcel Costa, do Pulmão da Arquibancada, que ele fala assim: eu faço filme para encontrar meus amigos. E eu gosto de dizer que eu faço filme para poder entrevistar meus ídolos e conhecer pessoas que eu admiro. Então foi muito nessa onda, tipo, eu quero entrevistar alguém do Titãs. Quem vai ser? Tentei o Arnaldo, não consegui, vou falar com o Paulo Miklos. O filme é só um pretexto. Muitas vezes, cara, sabe? Então, assim, é isso. Eu tive chance já 2 vezes de entrevistar o Zico por conta de trabalhos meus. Óbvio que fazia sentido, mas também dava pra fazer o filme sem entrevistar o Zico. Mas se eu tenho a chance de tentar, né? Sim. Pô, é igual o Sócrates, né? Você conseguiu o Sócrates. Cara, ali. Exatamente. Um cara que, assim, colecionava figurinha dele, que eu adorava, admirava muito, sabe? E o Magrão é desses caras, assim, que quanto mais você aprende a respeito, quanto mais você ouve, mais você gosta, né? Você admira, né? E o Corinthians é o time mais parecido com o Flamengo? Pois é, então, eu não posso falar muito sobre a história do Corinthians, sobre a torcida do Corinthians. Eu fiz o filme, claro, a maior parte dos meus amigos corintianos gostou, ficou feliz. Claro, eles falam, como é que você pode ter feito um filme sobre o Corinthians? Como é que ninguém fez um filme sobre esse assunto antes, que fosse corintiano e tal, blá. Mas eu sempre falei pra eles e pra outras pessoas que não é um filme sobre o Corinthians, né? Até porque aí nesse caso não faria sentido eu fazer, realmente. Eu quis fazer sobre uma história incrível que eu encontrei ali dentro do Corinthians, mas que era também uma história do Brasil, né? Uma história desses jogadores incríveis, o Magrão, o Casão e o Vladimir, cada um num caminho muito peculiar ali. Cara, esses caras são admiráveis, né? Assim, então, eu me permiti, tipo, sabe, essa coisa do lugar de fala? Eu falei assim, se eu for analisar mesmo no manual, eu não tenho lugar de fala. Mas qual é o caminho que eu posso encontrar para contar essa história? E aí foi por aí. Mas esportivamente, agora voltando à questão da opinião do Pedro Rubro-Negro, né? Você tem essa percepção, você se aprofundou bastante sobre o Corinthians, você, enfim, acompanha o futebol em geral. Dos times brasileiros, assim, quais são as histórias que mais te chamam a atenção, além do Flamengo? O Corinthians, vou repetir a pergunta, é o time que tem mais semelhanças com o nosso Flamengo? Eu acho que a partir do momento que a gente entende que a força do Flamengo está na sua torcida e compara com outros times, né, outros clubes, sim, o Corinthians tem uma força popular incrível e que de alguma forma a gente pode comparar, né? Essa coisa de ser, né, tem a música que fala assim, Flamengo do morro e do asfalto, da moça bonita, do trabalhador, da dona de casa. Do sul e do norte, de todos os cantos de toda a nação, Flamengo, né? Do asfalto do morro, de Deus e do povo do meu coração. Exatamente, muito obrigado. Linda essa música, por falar nisso, né? Flamengo maravilhoso. Então, assim, o Corinthians não deixa de ser também esse time do asfalto e do morro, esse time que, sabe, muitas vezes é visto de forma preconceituosa por outras torcidas que acham que dizer que a pessoa é favelada tá diminuindo eles e assim por diante, né? A gente passa por isso, felizmente a gente soube ressignificar muitos desses absurdos jogados contra a gente e, né, o próprio Urubu que tá aí começou, né, tudo, de né? forma pejorativa. Mulambo, exatamente. Né? O lance peculiar da torcida do Flamengo é que ela pega os adjetivos que vêm pra soar como uma ofensa, né? Sim. E ela vai abraçando. Na favela. E faz festa na favela, né? Festa na favela, né? E tal. Isso. O Mulambo, beleza, a gente é Mulambo. O Urubu vai virar nosso mascote, né? Sim. Engraçado isso, né? Então o Corinthians, que eu percebo é que passa por isso, né? O Corinthians, volta e meia, você vê
as torcidas principalmente de Corinthians, de Palmeiras e São Paulo, usando um pouco disso, né? Tipo, torcida de pobre. Como se isso fosse assim, cara, porra. Eu me orgulho disso. Eu tô feliz de saber que a minha torcida que o meu clube ele é representado por pessoas diferentes e não é um nicho. Você não olha pra uma torcida e só vê. Hoje em dia no Maracanã, menos, infelizmente, né? Mas, cara, tem uns estádios que você vê uns planos que você fala que só tem branco nessa torcida. Verdade. Pô, não é possível isso, né? Assim, acho que essa seria a comparação possível entre Flamengo e Corinthians. Boa. Voltando sobre essa questão do democracia Em preto e branco, cheguei a falar isso com você, né? O Flamengo, né? O Corinthians entra muito mais nessa coisa de ser um protagonista, entre aspas, político, né? Dentro do contexto do futebol, do que o Flamengo. Sendo que a diferença, que o democracia corintiana, ele é um movimento que nasce dentro da instituição, mesmo que partindo pelos jogadores, isso é encampado pelo marketing, né? O Washington Oliveto, né? Abraça ali. O Corinthians entra com uma camisa, aquilo é muito histórico, né? Dia 15, vote, né? Aí fizeram a camisa Democracia Corintiana, aquela coisa toda que foi encampado depois pela sua torcida, com direta já e aquela coisa toda. O Flamengo já foi meio que o contrário, né? O Flamengo... a gente tem a Fla-Anistia, que foi a primeira torcida organizada que foi receber os anistiados, né? Você tem a Fla-Diretas, e lembra que no Fla-Flu das Diretas, que acho que o Flamengo vence até com o gol do Adílio, e aí tem uma reportagem da Globo maravilhosa, que aí você vê como é que a torcida do Flamengo é plural, né? Aí tinha o Maluf, era o candidato lá, e aí tinha a galera do Fla no Malufa. Isso. Aí ela fala assim, não, ó, eu tô aqui embaixo hoje aqui, porque lá em cima só tem malufista aqui e tal, e a galera, ou seja, se respeitando também. E o que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo nesse aspecto dessa vamos dizer assim, desse rompante político, ele sempre partiu de origem popular, né? O Flamengo como instituição nunca foi lá, entrou, né, Fla Diretas ou Direta Já, dia 15 vote. Você não acha que seria legal tentar resgatar? Eu nunca vi nenhum estudo, seja em livro, seja em tese, né, de um olhar profundo sobre a participação política e popular do Flamengo, né? Principalmente dentro desse contexto histórico que a gente viveu desses 20 anos de ditadura, né? O que demonstra o caráter popular. A gente teve um livro agora, né, que é Democracia... Conte Comigo, né? Democracia Rubro-Negra. Eu ia falar desse livro, justamente. Que traz histórias ali, mas ainda não é um estudo... Como eu acho que tem esse Democracia Corintiana, né, o livro, e tem também o seu filme. Você não acha que esse é um recorte aí que deveria... Mais um filme que eu tô encomendando aqui pro Pedro. Aqui, de olhar o Democracia Rubro-Negra? Pois é. Essas manifestações populares? Assim, eu acho que tem que entender o tamanho dessas coisas e o quanto elas foram relevantes dentro da história do Flamengo, porque às vezes o que a gente acha importante não tem um tamanho tão grande na história mesmo, né? Em relação ao que eu acho, assim, do quanto o Flamengo poderia trazer isso de volta e tal, não tem dúvida, porque, de novo, né? O futebol não é um universo à parte da sociedade, muito pelo contrário, ele está inserido. E os jogadores de futebol fazem parte também da sociedade, por mais que eles vivam em bolhas e tal, e não tenham provavelmente a menor ideia de quanto custa a conta de luz, ou de quanto eles têm de saldo no banco. Como diz a música do Gabigol, tudo que eu quero, eu não pergunto se eu posso. Né? Posso tudo, ou seja... Isso. É isso, pô. Exatamente, não faz o menor sentido, né? Então, assim, eu adoraria que fossem feitos mais exemplos, assim, que a gente tivesse mais exemplos como os da democracia corintiana, como ali houve aquele bom senso, assim, né? Muito rapidamente, dos jogadores se percebendo parte da sociedade, parte pelo menos do universo do futebol, uma parte pensante e não meros, assim, peças no tabuleiro, tipo, eu tenho que viajar, eu tenho que jogar bola, eu tenho que comer, eu tenho que dormir. Será que isso não vem do...
os staffs, né? Hoje tudo é staff, todo mundo tem staff. Os caras vão podando, não pode nada, não pode falar, é media training pra cá, pra lá. Você acha que tem jogador no elenco atual do Flamengo que às vezes o cara tem uma opinião, gostaria de se posicionar e não se posiciona? Eu adoraria acreditar nisso. Eu queria pensar, o Arrascaeta é uruguaio, né? A gente sabe que o Uruguai, felizmente, nos últimos anos tem tido políticas públicas muito progressistas e tal, que tem uma outra formação. Eu não tenho a menor ideia o que o Arrascaeta pensa, por exemplo, sobre a legalização da maconha, que é, né, um caso muito exemplar no Uruguai, por exemplo. Adoraria saber o que os jogadores pensam. Eu tenho medo de perguntar, de imaginar em quem eles vão votar. O que a gente sabe é aquela comemoração, né? Que o Arrascaeta já fez, né, Túlio? Ele já fez uma comemoração. Que ele disse que não tem nada a ver e tal, mas foi um momento. Já rende bons memes e boas figurinhas, quando ele né? faz gol, eu já faço assim na transmissão, meto o óculos e ó, já... Ele engajou ali. Mas assim, por exemplo, a Flanichia, se eu não me engano, tem alguma coisa assim que foi a primeira torcida com lance de política. Porque ali a intenção, na verdade, vamos pegar ali nessa época aqui, 85, 86, teve, né, as diretas e tal. A gente tinha o quê? O Júnior indo pra Itália, né, aproveitando aquela leva, né, que até o Sócrates acaba também depois indo, né, uma passagem muito rápida também. Sim. O Zico retorna ao Flamengo em 86. O máximo que tem de história ali, pelo menos de uma participação mais próxima, é o irmão dele, né? Que acabou sendo perseguido pela ditadura e tal, o Nando, né? Isso. Mas ali eu acho que esse tipo de recorte, dessa coisa da política, é a participação mesmo do povão. E será que dá pra dizer que... Porque eu acho que muitas vezes essa exaltação do Corinthians, eu acho legal, tá? Eu acho que não tem... Eu acho que você tem um recorte ali, e o legal que você tá tendo no documentário ali, o Contraponto, que é o Leão, né? Que é aquele cara... Né, vamos dizer assim, quase que o vilão da história, né? Sim. Mas ele traz o contraponto aí que eu concordo também. Acho que tudo tem, né, dois lados. Mas nessa questão do Flamengo, da não participação mesmo dos jogadores. Por exemplo, eu não vou lembrar agora a Flá Diretas, se eu não me engano, o presidente Jorge Elal foi consultado na época. E ele falou, não tem problema da torcida se manifestar, né? Dessa forma, a gente não vai proibir nada no Maracanã. Mas a gente, né, como instituição, a gente vai ficar aqui na nossa. Uhum. Então, assim, você imagina que for... A Flá Direta, se eu não me engano, ela contou com desenhos do Enfio. Sim. Né? Você tem até um trabalho do Betinho, né? Então, é uma coisa que tem uma ligação. A Flanichia com certeza deve ter tido a participação, acredito eu, também do Enfio. E provavelmente ali, se a gente for lá cavucar com o Cláudio Cruz também, que tá no meio desse universo aí... divide estar na participação dessa situação de um caráter popular, porque hoje a gente está tão ligado ao governo, né? A esse governo, vou poupar aqui, mas a esse governo que pra mim não traz nada de positivo para o clube, que muitas vezes eu vejo as pessoas quando falam isso, que a gente fala assim, futebol e política não se misturam. Não se mistura onde? Você faz um documentário como aquele, que ele é um ato político, né? Total, né? Um recorte, né, uma Flá Diretas, é um retrato político. O presidente do país ir num treino do Flamengo é política, irmão. Claro. E os jogadores ir lá, saudar, beleza, o cara ia chegar aqui o presidente aqui, se alguém convidar, eu vou ficar aqui, irmão. Se ele vier apertar minha mão, minha mãe me deu educação, vou apertar, mas não vou querer nem falar com ele. Então, tudo é um ato político, né? Então, assim, essa coisa de o pessoal fala de não misturar, mas assim, eu acho que tinha que ter esse recorte de mostrar que o Flamengo, até por ser mistura, e mostrar esse caráter democrático, sabe? De ter alguém pra contar essa história. Eu queria saber se sua opinião, se isso um dia cabe história, e se de repente a gente vai ter chance aí de um dia o Pedro Asberg trazer um Democracia Rubro-Negra. Então, de novo, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, dos fatos, do que aconteceu, da história. Eu tenho que, se isso realmente for uma possibilidade, eu tenho que pesquisar e entender se houve fatos grandes e relevantes relevantes, né? Não irrelevantes. Para contar alguma história, assim, mas eu não sei se eu fico tão preocupado com isso, porque eu acho que a gente também já
tem a nossa representatividade dentro da torcida de várias maneiras, assim. Claro, eu sou de esquerda, eu quero sempre que os jogadores e a torcida se posicionem da maneira como eu penso, mas também não dá para esperar. Sim. Então, Coisa mais 40 e tantos né? milhões, né? Isso, exatamente. Então, assim, é isso. Eu torço mais, assim, para que os jogadores, de alguma forma, se aproximem da vida real. Isso, para mim, já bastaria, eu já ficaria feliz. Tanto é que volta e meia você vê uma coisa assim pequena que você fala assim, caramba, né? Outro dia o Paquetá machucou o dedo empinando pipa. Você fala assim, porra, só isso é uma migalha, né? Sim. Você fala assim, porra, mas eu já... Pô, o cara solta pipa. Você já imagina que o cara é real, né? E não tá ali numa coisa assim tão distante. E aí, claro, isso vai de cada um, porque também tem muita gente super estudada e não sei o que lá, que também não opina sobre determinados assuntos. Então, também, não sei. Não fico esperando isso acontecer, não. E olhando, você que estudou muito a democracia corintiana, né, vamos dizer assim, leu o livro, e o livro é um negócio assim. Essa aproximação, né, porque assim, a relação institucional, independente de qual governo que seja, tem que ter. Claro. O Flamengo tem que se relacionar com a prefeitura, independente do prefeito, com o governador, independente do governador. Mesma coisa na presidência da República, né? Agora, essa aproximação, como que você vê? Você é um cara que... Eu tô tocando no assunto porque você falou que, sou de esquerda e tal, progressista, papapá, então acho legal. Como é que é pra você, que tá num outro espectro, né, vamos dizer assim, de um outro lado, ver a aproximação do Flamengo? E eu não vou colocar aqui as polêmicas do governo, não. Tô falando assim, você tem um governo ali hoje, né, poderia ser um governo, sei lá, de centro, vamos colocar assim. A ligação que o Flamengo tem, essa aproximação que o Flamengo tem, que até opinando um pouco aqui, dando a minha opinião, que vai além dessa coisa do institucional. Como é que você vê isso? Cara, eu acho que é isso, né? No fim das contas, o Flamengo tenta tirar proveito dessas relações, né? Com a prefeitura, com os vereadores, com o governo estadual, com os deputados estaduais e assim por diante. Eu, particularmente, me incomodo quando vejo que muitas vezes as coisas estão misturadas e que o Flamengo não está se beneficiando, o clube, a instituição, que aquilo ali é muito mais para beneficiar as pessoas que estão ali dentro. E acabam usando o clube. Isso me incomoda muito, mas é como você falou, eu concordo que a gente precisa, né? Queremos ter um estádio próprio? Queremos. Então onde vai ser esse estádio? Com quem a gente precisa conversar? A gente vai ter que conversar. Durante o período Sérgio Cabral e os primeiros mandatos do Eduardo Paes, os dois vascaínos fanáticos, o Flamengo foi escanteado totalmente. Vários momentos era nítido que a gente não tinha diálogo com essas instâncias. Então, assim, as minhas opiniões políticas, elas contam até um determinado ponto. Sim. Depois, cara, eu quero o bem do Flamengo. Claro. Só que, muitas vezes, infelizmente, nos últimos tempos, eu não tô vendo isso. Eu sei que a gente tá próximo, né? Que a gente volta e meia faz... passa por situações em que um deputado estadual é presenteado com uma camisa ou um outro deputado é recebido e vira sócio benemérito e coisas malucas desse tipo, mas o que isso de fato tá beneficiando o Flamengo? Se a gente for olhar até olhando o recorte atual da questão do Maracanã, o próprio governo do estado, né, que o Flamengo fez questão, lógico, mudou, o outro acabou saindo e tal, mas o Flamengo, dessa coisa de fazer o lobby, né, no bastidor. Sim. E aí, quando chegou a hora de decidir entre Flamengo e Vasco, não decidir entre Flamengo e Vasco, mas de você olhar, você tem um estudo técnico, beleza, tem um contrato que fala ali, você tendo uma vaga, né, você vai ter que liberar ali pro outro time. Mas você tem um laudo técnico falando assim, se jogar demais ali, você vai estragar o gramado, para prejudicar. Você mostra aquilo pro governador. O governador, ano eleitoral, olha e fala assim, vou jogar pro Vasco. Total. E assim, quem paga para aquele gramado tá
minimamente usado, porque assim, já é um massacre. O gramado do Maracanã, ele já é ruim naturalmente. Sim. É que às vezes o nosso ponto de comparação é um tenebroso, que volta e meia rola, tipo, a bola vai pererecando, né? Aí você fala assim, bom, então agora tá minimamente aceitável, a gente ficou alguns jogos sem poder jogar no Maracanã, não sei o que lá, troca. Quem tá pagando por isso? E aí a gente não tem nenhum benefício, a gente não pode nem dizer, não dá pra ter jogo, né? Que provavelmente é o jogo contra o Tolima, né? Que a gente vai jogar já num jogo com um gramado, pô, sei lá, eu não entendo mesmo não. Parece que a gente tá só de um lado dessa relação, sabe? Não consigo ver benefício. A gente só tá dando benefício, né? Só tá dando benefício. Tem a famosa história da... relação Caracu. Obrigado, Rafa. Você tá... Ele é muito elegante, eu acabei me antecipando. Relação Caracu. Explique pra gente. Não vou explicar não. Quem sabe, sabe. Quem é cria, sabe. Você não é cria, Rodrigo? Mas esse bagulho de Caracu, não, né? Olha só, rapaziada, pode falar muito especial aqui com Pedro Asberg, grande documentarista rubro-negro. Deixa o seu like, confere aí se já deu like, confira a sua inscrição. E já corre pra ver os filmes também do cara, que ele é brabo demais e a gente recomenda muito. Vamos agora pro ping-pong, Túlio? Eu queria entrar no Geraldino rapidinho, aproveitando essa questão do Maracanã. Depois o nosso... Boa. Uma das dúvidas que eu tinha era justamente se, porque no filme você deixa isso meio que explícito, desse recorte, né? Poxa, começaram a filmar 10 anos antes. Sim. E aí esperou pra levar aquilo ali... depois, imagina o tempo que vocês... Botou na gaveta, pegou poeira, pô, cara, e é sensacional quando mostra ali como os caras, tipo... É triste, né? Eu confesso que quando... Inclusive eu assisti Geraldinos porque o negócio... Foi até quando eu falei com você a primeira vez. Eu cheguei pro Mullenberg, pedi a ele seu contato. Aí ele me passou, te liguei e falei, cara, pô, então... Como é que eu faço pra ver o Geraldino? Eu falei, não, vou dar um jeito aqui de você acessar e tal pra ver. E ali, cara, eu tive a sensação... Porque assim, eu fui no Maracanã novo, mas eu, pô... Peguei o Maracanã dos anos 90, né? Então ainda com geral, aquela coisa toda, né? Sim. E depois quando comecei a ir sozinho, ia muito de geral, porque era o que dava pra pagar. R$2, R$3, R$1,50, aquela coisa toda. E ali, cara, no seu documentário eu chorei ali, porque ali eu tive de fato, falei, cara, aquele Maracanã acabou. Sim. Aquele Maracanã acabou. Principalmente na hora que você mostra, porque como você falou, como você pegou a ideia era mostrar os personagens, você mostra os personagens 10 anos depois, e aí aqueles personagens não estão no Maracanã. Sim. Aqueles personagens estão vendo o jogo em casa, na TV. Total. Cara, qual foi seu sentimento? Não sei se já te perguntaram isso, com certeza já te perguntaram da produção, daquilo ali tudo, de como foi procurar as pessoas pra conversar e tal. Eu queria saber, quando você viu o produto final daquele documentário, qual foi o sentimento do torcedor Pedro Asberg, do cara que frequentou o Maracanã, que viu aos pouquinhos aquela geral... o espaço popular ser dilacerado, né, com um produto final do Geraldinos. A alma do estádio mais mítico do mundo se esvaindo, né, velho? Total. Muito triste. Total, é bem isso mesmo. Cara, eu tenho uma relação de muita crise com os meus trabalhos, então eu vou até o limite, eu preciso terminá-los, mas depois eu nunca mais assisto. Como assim crise? Não assisto, não vejo os filmes. Autocrítica, pô, mas isso aqui... Exatamente. Pô, justamente para não passar por isso, eu não assisto mais os filmes. Então, assim, quando chega nesse estágio, eu já tô ali, tipo... Cara, tem essa brincadeira que diz que documentário você não termina, você desiste, né? Então, tem épocas e momentos, assim, de um processo que você já tá num grau de cansaço e tal, que você fala assim, beleza, terminei. E aí, com o tempo, né, depois... Hoje eu nunca revi o filme, mas, claro, eu sei o que tá ali dentro. Eu fico feliz e de alguma forma orgulhoso por saber que tem um registro daquela história, daquele momento, e que tem uma voz que diz assim, cara, isso aqui aconteceu e não podia ter acontecido, né? Porque o que foi feito com o Maracanã é um absurdo que, assim, a gente ainda vai lidar, assim, por muito tempo, muitas gerações. Assim, o Lúcio de Castro fala sobre isso, né? Sobre essa maldição
ancestral que o Sérgio Cabral vai ter que carregar. E eu espero que de alguma forma o que ele está passando por hoje seja também uma forma de pagar pelo que ele fez com o Maracanã, porque é muita tristeza, é um negócio que vai muito além de um estádio de futebol, é parte da história da nossa cidade, é parte do futebol mundial. É tudo triste quando a gente pensa e entende o que foi feito, até porque, além de tudo, né, só foi por dinheiro. Aquilo ali não precisava ter acontecido, dava para ter feito um novo estádio. O Flamengo e o Fluminense, inclusive, precisam de um estádio. O Flamengo podia ter aproveitado e falado assim, vamos construir um outro estádio, onde quer que fosse. E mantinha o Maracanã. O Maracanã é um coliseu, ele não pode ser modernizado, né? Então, assim, saber que o Geraldinos existe, saber que ele, inclusive, está no YouTube de graça para qualquer pessoa que quiser assistir, é um orgulho. Eu recomendo demais. Sabe? Porra, tem que ver. Mas é isso, assim, eu acho que é o que eu consigo falar sobre um trabalho meu. E você tem contato com alguma daqueles personagens lá, principalmente o Geraldinos, assim? O Santa Cruz é um cara que trabalha na loja do Flamengo, ali na Gávea, né? Então minha filha faz natação e ginástica olímpica lá. Geraldino, agora ele é Flamureta. Agora ele é Flamureta. Pois é, a Zica já tem muito tempo que eu não vejo. E os torcedores dos outros times, aí realmente encontrei só profissionalmente. Muito bom. Quer bate-bola? Eu posso... Queria pegar o... Tem mais um, onde estiver. Eu queria que você falasse um pouco do... vai embora. Porque tem outro documentário que eu recomendo demais. Esse, se eu não me engano, está na Flá TV, né? Eu acho que está na Flá TV, que é Onde Estiver Estarei. Que você pega ali o Moraes e o Cláudio Cruz, que foram dois caras que estiveram em 81 na final da Libertadores, foram pra toda aquela loucura pra ver o Flamengo no Uruguai, do nosso querido Arrascaeta, que acabou, né? Mas deixa quieto. E depois eles estavam lá em Lima, né? Queria que você falasse um pouco desse trabalho, que eu tenho certeza, porque eu pude ver de perto a tua emoção lá. E você, que noção, né? Eu já tinha falado com o Pedro, assim, falado com ele, já admirava pra caramba o trabalho dele. E aí a gente, praticamente a gente foi pro jogo junto lá. Sim. E tal, não sei o quê. E tem uma imagem ali que eu tô ali, eu dou um beijo no Moraes quando acaba. Cara, aquilo ali é pra guardar pro resto da vida e acabou que a gente nem se falou lá, né? Depois que você, sei que tu fez imagem lá pro papai, eu queria que você falasse desse trabalho, cara, que até dar mais detalhes ali, o que você quis contar nesse documentário aí. Mais um da série, vamos lá, vamos filmar e depois a gente vê o que acontece. Até porque até os 43 do segundo tempo não tinha filme, né? Eu ia voltar e falar assim, galera, obrigado aí, que bom que vocês pagaram a minha passagem, valeu. Então, o que eu sabia ali o Flamengo pode fazer história. E quem pode contar uma parte dessa história são esses dois caras que viveram um negócio incrível. Saíram do Rio de Janeiro de ônibus, foram até Santiago, viram o jogo contra o Cobreloa, o segundo jogo da final, não tinha disputa de pênalti. 3 dias depois foram para Montevidéu. Essa viagem deve ter durado, sei lá, talvez 10 dias de ônibus. Eles contam coisas incríveis. E aí, 38 anos depois, no mesmo dia 23 de novembro, estão lá os dois juntos de novo. Então, o meu filme ali era isso. Eu vou colar nesses caras. Eu quero ouvir o que eles têm para me dizer antes e tal. Até porque o Moraes é cheio de mandinga e não pode falar comigo 2 horas antes e não sei o que lá. E eu falei, claro, vou respeitar. Quem sou eu para tomar uma chamada do coroa, né? E, cara, era isso. Era esperar o jogo, entender o que ia acontecer. E assim, né? Saiu aquela coisa maravilhosa, inesquecível, guardada nas nossas melhores gavetas da memória, né? E aí foi isso, assim. Aquilo ali foi uma ideia de um produtor lá de São Paulo que assim que o Flamengo meteu o 5-0 no Grêmio, falou assim, cara, eu quero que você vá lá e registre. Depois a gente vê o que vai fazer. Ó, foi só falar na Liberta, já... Olha, é um sinal isso. É um sinal, hein? Será que veio tri esse ano? Aí,
eu acabei, então, indo pra lá, mas sem grandes ideias, assim, né? Como eu falei, era só um registro mesmo. E aí, quando voltei, falei assim, beleza, temos uma história foda, temos um jogo inesquecível e tal. A primeira Libertadores decidida numa final única, desse jeito e tal. Beleza, vamos em frente, vamos correr atrás. E aí, a ideia é fazer um filme que junte 81 com 19 e o elo de ligação são esses dois monstros da nossa torcida. Quem não conhece Cláudio Cruz e Francisco Moraes... Se diz rubro-negro, está de sacanagem. Precisa conhecer esses dois ídolos, esses dois monstros. E aí a gente começou a correr atrás e tal. O negócio deu uma esfriada ao longo de 2020, não sei o quê. Veio pandemia. E aí, cara, ia completar 1 ano do nosso título. Eu falei com o Moraes meio me deu um esporro assim, falei, cara, você tá de sacanagem? Pô, você não vai fazer nada. Eu falei, porra, ele tem toda a razão. Aí falei com outro, não sei o que lá, falei assim, então tá, galera, eu vou fazer um curtinha, pegar esse material só da Viagem de Lima e vou fazer um curta. E aí nasceu Onde Estiver Estarei. É que também vai mostrando a galera que foi no perrengue, né? Então, aí eu comecei a falar com outro, aí conversei com o Isaac da Raça Rubro-Negra, eu pedi pra ele se filmar e tal, ele filmou a caravana da Raça do Rio até Lima. Aí eu fui buscar meu ingresso na loja da Gávea, os caras atrás de mim, realmente atrás de mim, conversando sobre a viagem que eles iam fazer pela Bolívia e tal. Aí eu comecei a conversar com o cara assim, meu irmão, eu tô indo fazer um filme e tal, você não quer se filmar e tal? Ah, beleza. Aí eu fui falando com um, falando com o outro, e aí tem isso, um cara que saiu da Austrália e foi pra Lima, né? Sensacional. É maravilhoso. Vocês estão lotando o espectador que não viu o filme de spoiler. Não, mas aí o cara vai querer ver, né? Tipo, pô... A ideia é essa. A ideia é essa. Você saia do Podfly e já emende vários filmes aí. Pô, vai fazer maratonar Pedro Asberg. Suas influências no cinema, cara. Seus ídolos. É engraçado isso, né? Porque, assim, eu só faço documentário, mas eu diria que minha principal influência é o Scorsese. Assim, foi o cara que meio que mudou minha vida ali, tipo, Toro Indomável. Quando eu vi, eu falei, cara, isso aí é muito sério. Esse negócio de fazer filme é um negócio... Aí, Taxi Driver e tal. A gente tava falando aqui, fora do ar, do Coppola, do Poderoso Chefão. Então, esses filmes, né? Aí, depois, quando eu comecei a entender documentário e gostar, aí, Coutinho, Michael Moore... sei lá, aí não sei também se tem necessariamente diretores, né? Também tem filmes que você fala, cara, esse negócio aqui eu queria tentar fazer parecido, né? Sei lá, o Ônibus 174, eu acho um puta documentário, Relatos Selvagens, né? Eu ia falar de outros relatos. Tem o Relatos do Front, do meu amigo Renato Martins, recomendo. E tem o Relatos de uma... Não, como é? Eita. Eu sei qual que é. Do João Moreira Salles. Notícias de uma Guerra Particular. Notícias de uma Guerra Particular, que tem a participação do Freixo, não é isso? Tem do Pimentel ainda no bote. Pimentel, isso aí, que ele tá numa sala assim, aberta. Cara, deu um assim. branco o nome do filme. Tô aqui... Acho que é Relatos de uma Guerra Particular mesmo. Não, eu acho que é Notícias. Eu acho que é Notícias de uma Guerra Particular. Produção, ajude-nos. Ajude-nos com o Dr. Google. Ajude-nos com o Dr. Como Google. já diria Maurício Valadares, os nossos estagiários, né? Os nossos estagiários. Google é o nosso estagiário, né? Ele tá lá pra qualquer hora. Notícias de uma Guerra Particular. Leandro Martins. É de Leandro Martins? Ele que é o diretor do filme, Leandro Martins. Cara, a cena brasileira agora de documentários, você acha que a gente está... Por exemplo, o cinema argentino tem muita moral, né? Aqui na América do Sul, não sei se a gente é o campeão. Mas o que você acha da cena atual? Tem uma galera boa vindo aí. O que você tem a dizer? Pô, não tenho dúvida. Tem muita coisa boa. A gente agora tem um movimento por conta dessas plataformas de streaming buscando conteúdo, né? Então tem muita coisa acontecendo, muitos filmes sendo feitos, muitas séries sendo feitas. Acho que a tendência é a gente melhorar, fazer cada vez melhor, né?
E sim, tem muita coisa boa. Todo ano saem ótimos filmes. Um filme que eu adorei recente chama Torre das Donzelas, da Suzana Lira. Um filme maravilhoso, espetacular. Onde que tem? Pra ver. Onde será que tem? Não tenho certeza. Não tenho Ei, certeza. produção. Torre das Donzelas. Leandro Martins. Suzana Lira, Fit. Leandro. Torre das Donzelas, sei lá, essas horas assim, certamente daqui meia hora, assim que a gente terminar de conversar, Não, eu vou lembrar de uma no lista cenário de do futebol 200, hoje a mas... gente tem no Brasil o Cinefute, né? Sim. Que é um colosso, né, assim, pra galera que gosta de acompanhar, É maneiríssimo. assim, filmes sobre futebol, né, Sim. ou olhar o futebol de um outro jeito. Você já fez apresentações ali, já deve ter sido premiado. Conta aí sua experiência com o Cinefute. Acho que seria legal você falar. Cara, E foi quanto um isso também negócio fortalece inacreditável. Eu fiz o Unido Vencerás, fiz o Dogão Calabresa, fiz o Ronde e tal, e não tinha onde passar. Assim, o Dogão até circulou em 2 ou 3 festivais, mas a maior parte dos festivais não chegava nem perto. E como é que faz assim pra Aí você eu- ir pro aí eu- festival? Tem que cumprir algumas regras? Você envia pra seleção, Aham. né? Mas era uma coisa assim, porra, eu olhava pra um festival de cinema e falava assim, nunca vou participar. E aí, de repente, eu recebi uma notícia, olha, vai ter um festival de cinema de futebol, chama Cinefute. Aí eu liguei e falei assim, quantos filmes eu posso inscrever? Quanto você quiser, ainda mais o primeiro, tipo, né? Cara, eu saí jogando um monte de filme e tal. E aí eu falei com o Antônio Leal, que é o fundador, diretor do Cinefute. Isso tem, acho que 2 anos. Acho que por, sei lá, 8, 9 anos seguidos eu participei. Eu consegui mandar filme meu, trabalhos, séries e tal, pro Cinefute. Rodou lá. Hã? E rodou lá. Sim. Geraldinos e Democracia são campeões. Porra aí. Tem o troféu orgulhoso lá em Cara, casa. Fala, pô, ganhei, pô. Aqui, ó. E- Bate no peito. E, cara, é muito importante para esse olhar pro cinema que trata do futebol, né? Que olha para o futebol como parte da nossa cultura, da nossa sociedade. Então, assim, eu sou muito, muito grato ao Antônio, assim, por ter tido essa iniciativa. Toda vez, volta e meia, ele me fala assim, queria exibir o teu filme, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu irmão, o filme é teu, você exibe sempre, onde quiser. Por exemplo, tem uma história foda do Casão na Copa de 2018, na Rússia, que o Antônio tava lá com o Democracia, fez uma sessão, soube que o Casagrande tava... Acho que foi em Moscou, tava em Moscou, convidou, o Casão foi, e o Casão conta essa história de quando ele saiu da sessão, que ele tava atordoado, que ele falou assim, caraca, ele ligou pro Juca, falou assim, Juca, eu preciso conversar contigo, não sei o que lá, tudo isso por conta do Cinefute, sabe, histórias assim. Sensacional. Muito bravo. Então o Pedro é bicampeão do Cinefute, assim como Bicampeão. o Flamengo é bicampeão da América. Quem sabe ver o tricampeonato. Quem sabe, agora teu povo pede o tri. Não, agora eu tô copiando, já tô confiando naquela tropecinha ali na taça. Isso é um sinal. Eu também. Aquilo ali me marcou. Foi o auge aqui do Tipo o Gabigol entrando em campo e dando aquela Isso, alisada, né? Tocando na taça, assim. Eu não sei quem teve alguém que foi imitar e se ferrou, né? Foi quem que foi imitar? Fui eu que outro dia derrubei a taça e quebrou. Isso aí ninguém sabia, A né? Mas outra você tá se taça, caguetando, vai ter que pagar outra pro chefe aí. Fala. Corta isso aí, produção. Corta, produção. Não, mas quem foi mesmo? Teve um cara aí que foi imitar, não teve uma parada dessa? Que entrou, meteu a mão na taça e fez toda uma presepada no e acabou Santos e perdendo. Palmeiras? Foi Santos e Palmeiras? Acho que foi, hein? Eu não lembro agora. 2020. Sei que teve Presepada desse Teve tipo, alguém. não duvido que tenha sido o Marinho, né? Pô, não tem a Será? cara do Marina, né? Sei não, foi? Você não sabia, não? Não tenho a menor ideia, tô chutando aqui. Não sei. Não, também não sei, não teve, lembro, mas rolou, não lembro. rolou, é verdade. Vamos de ping-pong? Vambora. Um ou outro, na lata sem muro, roda a vinheta, produção. Cara, já começa com uma crueldade. A primeira aqui que você vai ter. E não pode o muro, né? É uma parada que você vai Começa ter que lidar. você essa aí que é mais Ah, difícil. eu? Lógico. Mas você que fez, né? O veneno vem daqui. Não, né? mas... Pô. Moraes ou Cláudio Cruz? Cara, e o mais- de levantar e ir embora, né? E o mais incrível é que eles têm personalidades muito diferentes, né? Total, né? Então, assim, não pode, eu tenho que escolher um.
Eu vou escolher o Cláudio porque o Cláudio tem um bar, né? O Cláudio... Aí o bar é bom, né? Pô, exatamente. centro, Grande vaca atolada, Vaca atolada. samba da melhor qualidade. Já Então, só por isso, Voltei rolando. Moraes, não fica bravo comigo. Mas a gente quer trazer o Moraes um dia aqui também, contar a história. O Moraes Aí a é... gente vai inclusive contar que o Pedro escolheu o Cláudio Cruz. vou mostrar que é uma filme. boa. Ele prefere, né? Prefere. Fala assim, ó, comente aí, ô Moraes. Aí roda o VT. Aí Roda o o Pedro VT. falando, então é o Cláudio Cruz. E Aí aí, quando Pedro? você for entrar em contato com ele, eu ia falar, não, você não preferiu o Cláudio? É agora, ó, imagina isso. Não, editaram, né? Fala, Pedro. Zico ou Sócrates? Caramba, Zico sempre, não tem jeito. Eu admiro muito o Sócrates, é um cara que eu, fico muito feliz de ter tido a chance de conhecer, de entrevistar e tal, mas nada se compara ao Zico, né? Nada. Curta-metragem ou longa-metragem? Tem que escolher, não pode... Tem que escolher o que você curte mais. Eu gosto mais de fazer curta, De fazer. mas eu gosto mais, eu tenho mais hábito de assistir longa, porque às vezes o curta ruim, ele parece que é um longa, sabe? Então, mas eu adoro fazer curta-metragem, foi assim, é meio clichêzão, mas foi uma puta escola mesmo, e o que eu entendo, assim, que, cara, foi um processo muito importante pra você olhar pra um trabalho, independente da duração dele. Você tem as mesmas necessidades. Você precisa ter um início, um meio, um fim, um ritmo, os seus personagens, um conflito, um clímax. Tudo isso independe do tamanho do trabalho. Então, vamos dar moral pro curta-metragem também, Mas né? o curta, quando é bom, ele termina com você querendo, fala, pô, né, lamentando que tenha acabado, né? Também tem A isso. próxima também é terrível. Vamos lá. Onde estiver, estarei ou o Democracia Corintiana? Democracia preto e branco, né? Fala Democracia Corintiana porque é o nome do livro. Caraca, Você comparar tem mais carinho, filmes. A gente pode te dar uma moral. Cara, Vamos lá. Vamos separar. É. Qual filme é melhor? Caraca, aí você quer... Então, aí Melhor eu filme. até prefiro ir no sentimental, porque eu sempre acho que dizer filme melhor ou pior, assim, né? Não é uma competição, né? Mas, sei lá, eu vou no Democracia porque foi um filme muito importante na minha carreira, na minha vida, o quanto ele foi determinante para a caminhada que me trouxe até aqui. E quero acreditar que Onde Estiver Estarei é parte de um trabalho que ainda vai Isso é legal. ser continuidade. desenvolvido, né? Vai ser Tem uma cobrado. segunda parte, então O Moraes cobra, pô. O Moraes vai chegar ali, ué, e aí? tem toda a razão, tem que cobrar mesmo, né? Mais uma. Você. Sou eu? Essa aí que também. parada, hein? Ó. Porra, que parada. Se vira. Renato Martins ou Arthur Mullenberg? Cara, esse é muito Eu acho que injusto esse é comparar o amigos. o tal do jogo da discórdia. Quase Quem isso você mesmo. gosta mais É. e quem você gosta menos. Não, é um ou outro, porque assim, às vezes a gente dá liberdade também do convidado, tipo assim, dar o seu contexto, né? Porque a ideia é justamente deixar aquele... Mas a gente vai dar Não, essa porque liberdade pra eu ele. ouvia que era assim, Gabigol ou Adriano. Porra, beleza. Aí eu fiquei pensando quem que eu escolheria e tal, babá. Aí agora eu tenho que escolher dois amigos. Caraca, sei lá, o Arthur porque é meu compadre. Aí Sei. tem uma outra... Eu tenho que beijo pro encontrar algum Renato caminho. Marques. Eu Até já pra tive que galera comparar Moraes e Cláudio, comparar dois filmes meus, agora... comparar não, escolher, né? É, escolher. Caraca. Não, é porque o legal, porque assim, o Renato Martins também é um grande parceiro do... Te amo do também, Pedro, Tona Ria. Do Pedro em diversos filmes, né? Em Sim. diversos documentários. E o Arthur também. Sim. Né, cada um com a sua contribuição importantíssima. Por isso que a gente botou essa Bravos, sinuca. dois bravos. Essa sinuca, os dois são brabos demais. São dois E- grandes O rubro-negros. Pedro ficou vermelho, mano. Ficou vermelho. Essa aí é complicada. Né? Chegar assim, né? Chegar ali e falar, Perido. É porque é a certeza de que vai chegar, né? Nos Não, dois. mas aqui a gente tem dois. Ó, a gente tem o Leandro Martins e o Anderson Cavalcante. Aí chega assim, Rafael Penido. Anderson Cavalcante ou Leandro Martins? E aí? Leandro Martins, pô. Tá aqui na sala, pô. Ah, ele tá aqui, né? Tá aqui o não. outro. Se for o Anderson que for editar, ele já vai cortar isso aí. Vamos às notas. Tu gosta de Notas. carnaval?
Cara, já gostei É? mais. Qual é a sua escola de samba? Não tenho. Não tem escola de samba? Que loucura. Pois é. Vamos às O notas. Flamengo já me ocupa muito. Minha religião é Flamengo, Flamengo. Sou Portela. Eu sou Vila. Vai, Túlio. Cinema brasileiro. Nota 10, claro. 10. 10 é o máximo? É o máximo. É o máximo. 0 a 10. 0 a 10. Raça rubro-negra. Caramba. É difícil, né? O conceito da raça rubro-negra, sem dúvida, é 10. As atitudes recentes da torcida já não são nota máxima, não, com Que certeza. atitudes? De violência, né? Sim. Infelizmente, cara, assim, praticamente eu diria que todas as principais grandes torcidas organizadas do Flamengo nos últimos tempos, e já estamos falando de muito tempo, estão envolvidas com episódios de violência inexplicáveis, que inclusive fazem com que elas fiquem fora do estádio muito mais do que deveriam. Faz uma falta absurda. Assim, já é o Maracanã novo, pós... Elitização. Exatamente, pós estupro do Cabral, pós tudo errado. Aí você entra, olha e não tá nem a raça lá, não tá o bandeirão da Jovem, não estão as torcidas, não tem, cara, não tem faixa, não tem as bandeiras. É muita tristeza. A festa tá muito pobre, né, cara? Não tem papel picado, aquela coisa de papel higiênico, serpentina, fogos. Velho, Não tem. O máximo que acontece é a galera ligar a lanterninha do celular e ficar ali. Pá. Que é bem Nutella, né? Mano, isso é bem New Maracanã, né? É bonito, Muito, visualmente muito. é bonito, mas todo jogo vou agora falar faz que isso. não é Se você fazer bonito, uma mas, vez, porra. Não. pô, uma novidade. Não, A entrada do time em campo tem que ser um espetáculo, Não, e velho. antigamente, cara, Inacreditável. vou te tem que falar. intimidar Exatamente. teu adversário. Isso, A vitória isso. começa ali, velho. Isso aí. Exatamente. Não, e tinha Tem que duas tocar coisas. o terror mesmo. Exatamente. Mesmo. Lógico. Né? Dentro ali do nosso contexto, mas tem que ser Era muito melhor amedrontador. quando entrava cada time num túnel, né? Que agora Porra. entra todo mundo juntinho, mão dada, aí no Não, e Nacional, tem um mais, protocolo pô, antigamente- ridículo. Antes das torcidas, a Jovem foi banida, né? A raça tá punida que não sabe nem... É tempo indeterminado que a gente não sabe quando volta. Mas quando ia pro Maracanã, isso, lógico, eu era bem mais jovem, você tinha dois momentos ali que você ficava esperando. Era o momento que as organizadas iriam entrar, lógico, como eu ficava ali muito próximo da raça, era o momento da raça, né? Sim. Ô, lelê, Porra. ô, lá, a raça vem aí. E aí as bandeiras, né? Aquela coisa sensacional. Exatamente. E Vindo depois- do meio de campo, Isso. passando o anel inteiro, Porra, vai. as bandeiras, aquilo já arrepiava assim de uma forma indescritível. E depois no momento do time entrar em campo, era um negócio assim, meu irmão, quando o time vai entrar em campo, tipo, né, da música que vai cantar, do momento, cara, podia ser Flamengo e 15 de Piracicaba, mas era um momento mágico. Hoje em dia é um negócio, Sim. sabe, assim, Não, muitas diferente. vezes a festa é maior quando o time entra pro aquecimento, porque entra sozinho. isso. Só que aí geralmente o estádio tá vazio, as Isso. pessoas estão fazendo uma selfie antes de É. começar o jogo. E tal. Cara, Não, e eu lembro até quando assim, começou... eu não quero ficar nesse, tipo, varandão da saudade, ó, o Parece coroa saudosismo, cheio de saudosismo, né? Mas tem coisas Não, mas que você fala contribui, assim, pô. É uma parada que é uma contribui, dor, assim, pô. inacreditável. É uma né? tradição que contribui pro espetáculo, pô. Aquela entrada, pô, lembra? Principalmente vou pegar aqui, 2007, que você tinha quando bombou a música do Tu és. Porra, irmão. Quando o time entrava ali, era um negócio, era tipo. Era de chorar, velho. Era tipo o Porra, efeito né? do Mengo, que o pessoal fala que falta muito do Mengo. Que é Sim. uma parada que. Uma das, o eco, né? o eco. Parece que entra na tua alma. E aquilo, quando entrava em campo, era um negócio absurdo, né? E depois veio o de Homem, 2000. Mengão. Tinha um Homem o Mengão também, que foi muito marcante, mas o dezembro de 81 também, que Sim. em dezembro, que foi pra mim a trilha sonora de 2019, essa música. Com que certeza. nasceu muito antes, né? Que nasceu Galera da lá, Nação como é que é? 12. Que você gosta, né? Você gosta desse estilo. Nação 12. Tirou isso da onde, meu Vou irmão? contar o Porra. bastidor. Flamengo e Talheres, Maracanã. Flamengo e Talheres. Aí, acabou o jogo, né? Aí o Rafa... O Túlio do cantor, O Rafa vai saindo antes e tal. aí o Rafa começou a fazer filmagem, né? Porque a torcida deles ficou depois, né? Tem que esperar aquele tempo do Flamengo sair e tal. Aí tá lá os caras, aquele jeito argentino de torcer, né? Pã. Aí o Rafa, pô, maravilhado, altas Um filmagens. registro pô. cultural, ó. Os caras vieram aí. tão Pô, os cantando. caras ali, ó, pô, muito bom. Aí eu comecei a falar, pô, só tem um ritmo, não sei o quê, papapá. Aí saiu o Rafa pneu do estádio, Primeira tomou... coisa, 3 argentinos dando um apavoro.
trêbados, um maluco com a garrafa ali apontando pra mim, porque eu tava com a camisa do Coluna do Fla. Eu falei, tá vendo? Fica puxando o saco esses caras. Não aí, se ó. pode... Argentino é complicado mesmo. Ô, Túlio, próximo. 0 a 10. Produção de filmes sobre futebol no Brasil. Eu vou dizer 8 só porque dá vontade de ter mais, mas eu acho que já aumentou e melhorou muito. Nota pro novo Maracanã. 0. Diretoria do Flamengo. Diretoria atual do Flamengo, eu tenho que dar nota 5. 5. Tá na média. Eu posso... Gabigol como ídolo. Como ídolo, é um grande ídolo. Eu acho que é 8, pelo menos. Se você... Eu acho que é um cara que, assim, por dois lados, né? Dentro de campo, importantíssimo nas campanhas de 19 e 20, e também fora de campo para que as crianças tivessem ali uma coisa muito diferente daquilo que a gente ficava contando para elas. O Zico, não sei o que lá. Pô, nada parecido com o Gabigol nos últimos, sei lá, 10 anos, 20 anos, né? Coisa da comemoração, o boneco, o cabelo, não sei o que lá. Desde o Neymar, né, que não se vê nada parecido. Minha filha é fissurada no Gabigol. Quebrou a bolha do Santos. É verdade. Tem toda a razão. Né, e o Flamengo é muito maior que o Santos. Não, se a Flá TV chegasse pra você e falasse, Pedro, quero aqui um projeto do zero, então já pra tirar onde estiver estarei, pra você fazer um documentário aqui pra Flá TV, sob encomenda, qual assunto que você escolheria pra fazer? Então, eu acho que falta a gente falar da torcida do Flamengo. Sei lá, vamos dizer assim, um filme chamado Nação Rubro-Negra, sabe? Um filme que explique, por um lado, a razão da nossa popularidade e, por outro, mostre como o Flamengo tá espalhado no Brasil e no mundo todo. Nossos sotaques. Né? Assim, cara, e é isso, assim, não tem jeito, a gente fica amarradão, porque assim, o Flamengo é campeão, aí começa a pingar aquelas coisas assim, olha a carreata no interior de Sergipe, não sei o que lá, no interior de Santa Catarina, e olha a festa da Fla, não sei o que lá, lá em Mato Grosso, e assim por diante. Animal. Eu acho que assim, ter um filme ainda mais, por exemplo, da Flá TV, e que a gente tem liberdade, porque a gente vai falar pros nossos, né? Não tem que fazer assim, não, peraí, calma, segura a onda, não é do teu rubro-negrismo e tal. Não, é isso, o teu público é a torcida do Flamengo. Cara, eu acho que a gente precisava falar sobre a nossa torcida. Muito brabo. Tentar explicar essa popularidade, né? Essa força, né? Essa coisa... Magia mesmo, né? Energia muito forte, a torcida do Flamengo. Como diz Ronaldo Gonçalves, que o Flamengo é uma força da natureza. E como diz Rafa Penido, o Flamengo é colossal. Moleque. Bem, meti essa mesmo. Ô, galera, vamos subir o like. Se inscreva aqui no Coluna do Fla. Deixa o seu like. Pode falar de hoje, pô, sensacional. Sensacional. Ô, Pedro, Aulas. Teve alguma... Aulas e palestras. Pedro, teve alguma pergunta que a gente não fez que ficou faltando? Que você gostaria? Cara, eu ia só reforçar que boa parte dos filmes que a gente conversou aqui hoje estão disponíveis em algumas plataformas, né? Muitos aqui no YouTube. Pagas, mas eu acho que o mais legal é isso, assim, a maior parte dos filmes, principalmente os curtos, estão todos no YouTube. E os Geraldinos também, que é um longa-metragem, mas está disponível no YouTube. Então, assim, isso é uma alegria, sabe? Fala assim, cara, quer ver? Tá de graça, tá em qualquer telefone, tá em qualquer computador. É só dar um playson. E eu, inclusive, fiz um trabalho na faculdade que eu usei os Geraldinos como mote, né? Que eu não lembro. Tudo meu eu vou relacionar ao Flamengo, né? Flamengo Esporte, fazer o TCC, Flamengo, fazer não sei que trabalho. Eu já li, vou ali pra um lado que eu mais entendo, né? E eu acabei pegando essa coisa da elitização, né? E aí eu fui vendo os dados cada vez mais preocupante, assim. Porque a galera as pessoas aí, os trabalhadores, os operários da vida, né? A gente falou dos operários da bola, estão ficando cada vez mais distantes do estádio, né? O que é triste, né? Eu até fiz questão de botar o Gerdau, que vocês também dão um destaque no filme, na capa desse trabalho que eu fiz. Sim. Porque
Essa galera tem que voltar, né, mano? Tem que ter um cimentão. Total. O Lei da Selva só no Globoplay, que a galera assiste. Globoplay e Now. Now também. E ocasionais reprises no Canal Brasil. Beleza. E também a galera que quiser saber, sim, toda a E, carreira. bom, desculpa vai lá, te vai lá. interromper, mas eu sei que tá circulando um piratão sério. Volta e meia eu entro mesmo? no Twitter e mó galera fala assim, eu vi no pirata. Então, tá rolando. Não é o ideal, mas, né? Inclusive também uma sugestão né, para as pessoas ouvirem, que é o podcast Encruzilhadas, que é sensacional, né? Que é o Simas e a Gabi Moreira. Exatamente. Que é sobre cultura popular e, assim, é muito maneiro. Espero que vai ter mais temporadas. Eu já acreditei menos, eu já acreditei mais. Eu acho que A sim. pandemia deu uma ferrada, assim, ali, porque o lance do presencial era... Mas já, assim... Volta e meia, é porque é uma agenda complicada, né? Assim, Gabi, e a pilha é assim, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar no estúdio. Então, por muito tempo a gente abriu mão de fazer uma segunda temporada que não fosse presencial. E aí depois, quando a gente falou assim, beleza, aí começa assim, o debate sobre os temas que a gente quer tratar e assim por diante. Então, mas eu acho que vai rolar. Todo mundo quer, a Gabi quer, o Simas quer, eu quero. Pô. Felizmente, várias pessoas se manifestaram dizendo que querem também, então... Maneiro. E o Encruzilhadas é fácil de ouvir, tá em praticamente todas as plataformas. O Simas, que a gente tem que vir aqui, ele tem um livro sobre o Maracanã, né? E não todos os livros do Simas, não tive a oportunidade de ler todas as obras, mas acho que tive a oportunidade. E pra galera que quiser ver tudo, vamos dizer assim, tudo... Como é que se dá o nome? É filmografia, né? A filmografia do Pedro é pedroasberg.com, né? Seu site, então a galera... Vai lá, tem os curtas, né? As séries também, diversos trabalhos que o Pedro já fez e eu sugiro demais e eu sou muito fã, né? Então eu sou... Como é que fala? E vem muita coisa por aí, né? Papo de Netflix, papo de coisa que ele não pode falar. O homem não para. Alguma dessas coisas que você não pode abrir pra gente tem relação com futebol? Tem. Com o Flamengo? Tem. Já tem Onde Estiver Estarei 2, já responde isso aí. Não, sem ser Onde Estiver Estarei 2. Que se ele não tá fizer curioso, o Moraes garoto, pra ele. Sem ser Onde Estiver Estarei 2. Tem. Ih, mano. Aí ele não pode falar. Aperta, Túlio, aperta, Túlio. Mas daqui a pouco o Moraes liga pra ele e fala assim, tem duas coisas pra falar com você, Pedro. Pedro, o que é? Que você preferiu o Cláudio. E outra, cadê o Longa agora? É isso, pode cobrar. Muito legal, muito legal. Então, valeu, Pedro, galera. Muito obrigado pela tua presença aqui, foi demais, foi uma aula, gente. Daqui a um tempo, certamente, se a gente chamar de novo, você vem? Por favor, amarradão, agora então, já sei o caminho, tá fácil. Legal. Tulhão, até a próxima. Até a próxima. Agradecer demais aí ao Pedro mais uma vez por estar aqui. Eu admiro demais o trabalho dele, como eu já disse. Valeu. E o Rafa aí pela dobradinha. Ao Leandro Martins, que hoje, só porque ele está presente, é a melhor entre Leandro Martins e Anderson Cavalcante. Leandro Martins, porque ele está presente aqui, é o melhor produtor. Então é isso. Muito obrigado, Nação Rubro-Negra. Até o próximo Pode Fla. Hoje foi show. E até mais. Deixe seu like, se inscreva no Coluna. Valeu!